as pessoas escrevem, tiraram o Bolsonaro do centro. Não tiraram nada. Não tiraram nada. Não tem a menor condição do Bolsonaro sair melhor porque cancelaram. Pelo contrário, é uma super confissão de culpa. Porque se tivesse tudo certo, ele falava, eu estou me danando para vocês. Está tudo certinho, eu vou manter o contrato, vocês são malucos, né? Na hora que ele cancela, ele está confessando. Aí eu não sei se você chegou a ver, teve uma coletiva do Marcelo Queiroga, o ministro da Saúde. Essa figura talvez seja uma das mais deploráveis que já passaram pela República Brasileira em todos os tempos. Um covarde, um puxa-saco, sujeito, né, da pior qualidade. Falando, deu uma coletiva sobre isso e botou do lado o cara da CGU, o ministro-chefe da CGU, que ficava assim de máscara, assentindo tudo que ele fazia. Olha, a gente decidiu para fazer um aprofundamento, né, não há nenhum problema no contrato, o contrato está perfeito, mas a gente decidiu cancelar para fazer um aprofundamento das investigações, porque acha importante. Quer dizer, esse teatro de fantasmas eu já vi acontecer várias vezes, mas no governo Collor era muito parecido no momento que não havia mais saída. Começaram esses movimentos, e aí as pessoas iam escapulindo do governo até deixar o Collor completamente só, que eu acho que vai acontecer com o Bolsonaro. Ele vai ficar os filhos e meia dúzia de fanáticos, né, na trincheira, lutando até o fim para sobreviver minimamente, para não ir em cana antes de 2022. Então, além de genocida, ladrão. Além de genocida, ladrão. Eu acho que essa é o mote. Esse tem que ser o mote da manifestação do sábado, dia 3 de julho. E o apelido para essa crise, eu acho que tinha que ser vacinão, né? Vacinão. Para manter o vacinão, né? E parece vacilão também, né? Vacinão. O vacinão. É o escândalo do vacinão. Porque tinha o mensalão, petrolão. Vamos lá, então, de vacinão, porque é o escândalo do vacinão, porque tudo diz respeito à vacina. Agora, Kiko, além disso tudo, por isso que eu falo assim, voltando àquela minha tese do direito à vingança. Você acha, então, que passado tudo isso, o Bolsonaro tem que voltar para descansar no seu leito natural da política e voltar para a Câmara dos Deputados, eventualmente, eleito ou senador? Você sabe que Rio de Janeiro é capaz de eleger o governador, né? Ou senador. Rio de Janeiro acabou, né? Rio de Janeiro é uma fossa moral. E aí, o que você vai fazer? Você vai perdoar esse cara? Vai deixar ele assim, acabou? Não, não pode, cara. Não pode. Não pode. Não pode, sabe por quê? Porque ele, para juntar esse bilhão, o primeiro bilhão da família, ele matou 500 mil brasileiros. Ele decretou a morte do país, a morte física, econômica e moral do país. Vacinodul tem um bom nome também, né? Vacinodul tá muito Vacinodul é bom. Né? Vacinodul tá bonito, é verdade. Então, assim, o que a gente tem que fazer? Esse cara tem que sofrer um processo muito além do impeachment. Muito além do impeachment. O impeachment é um processo político. O impeachment é uma medida sanitária. O processo penal que vem depois, e que deve se estender até o Tribunal de Haia, é que tem que ser uma coisa exemplar de verdade, tem que ser uma coisa para ser um marco jurídico na história do país. Essa família toda em cana, como se pega uma família mafiosa e coloca toda em cana. Não é uma questão de punitivismo encíclico, é uma questão de justiça social. Você não pode deixar um genocida livre. A história prova que quando você deixa um genocida livre, você causa um estrago na sociedade, um estrago na relação moral das pessoas. Então, você não pode deixar um genocida desse livre. O cara decidiu, em certo momento, que para ganhar dinheiro com cloroquina, aliás, hoje, o cara que vai falar na CPI é o Carlos Wizard, esse empresário que é o chefe do lobby da cloroquina no gabinete paralelo. Então, o cara, para ganhar dinheiro com cloroquina e para ganhar dinheiro com vacina, quando ele viu que teria que vacinar, que não havia mais jeito, então ele montou um esquema para ganhar dinheiro com as vacinas. Né, e deixou que isso acontecesse o mais tardiamente possível para poder esse balcão de negócios funcionar de forma bastante eficiente. E aí o seguinte, para isso, ele matou até agora 500 mil de brasileiros e vai matar mais. Para isso, a gente está vivendo, não temos campanhas de saúde do Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde, a gente está vendo agora, virou o bunker da máfia, virou um ninho de bandidos. Esse cara que foi demitido hoje é outra coisa.
demitiram o cara que pediu propina, foi demitido ontem, né? Foi exonerado ontem, o cara que pediu propina. Sim. Esqueci o nome dele, o diretor de logística. Dias. Roberto Dias, não é isso? É isso aí. Foi demitido ontem. Eles acham que demitindo esse cara, eles estão se livrando do problema. É outra construção de culpa. É outra construção. Então, e tentaram emplacar, você acredita nisso? Que ele foi demitido antes das revelações, que já estava previsto ele ser demitido. Quer dizer, é um bando de idiotas, é um bando de amadores, né? São puristas. Para os caras fazerem essa tratativa num restaurante de shopping, lotado, com mais de 2 pessoas, oferecendo essa grana, é coisa de quem está muito à vontade, que é muito ladrão, assim, vulgar. Isso, né? De tráfico de drogas. O cara vai com os capangas. Com os capangas. E outra coisa interessante, o restaurante chama Vasto ou Pasto, qualquer coisa assim, que é do dono do Coco Bambu, que é bolsonarista. Não sabia, não. É Vasto, é? É, Vasto, que é do Coco Bambu, do que grupo bolsonarista. Pois é. É tudo uma piada pronta, é uma desgraça, é um negócio muito rasteiro, né? É uma corrupção muito suja. Agora, algo que estão tentando fazer, que a gente tem que ficar atento, Leandro, que eu estou vendo já vários sinais, como dizia o Emael. A Vera Magalhães, o Valdo Cruz, entre outros, fazendo a vinculação com o mensalão. O mesmo modus operandi, o mesmo lugar em Brasília, a mesma desculpa do Bolsonaro e do Lula, ou seja, tudo ladrão, tudo a mesma coisa. Eles estão tentando emplacar isso aí. Eles estão tentando emplacar essa narrativa. A gente tem que ficar muito ligado para tratar desse esquema de corrupção, que é corrupção pesada, mas sem moralismo. É o caso de polícia. Né? Não precisa ser preso. Sobre polícia, exatamente. O caso punitivista que você está falando, eu espero que o Bolsonaro saia desça aquela rampa lá algemado, e vai em cana, né? Tem que ser isso. Ele e os filhos, o Flávio, o que é o Flávio, cara? Essa mansão que ele comprou aí, fala que 6 milhões de reais aquilo, mas nem a pau. Nem a pau, aquilo é 20 milhões no mínimo 20 milhões. Aquilo é enorme. Então, assim, hoje eu estava lendo aquela Marilis Pereira Jorge, que é colunista da Folha, que é horrorosa. Sim. E ela está falando, precisamos nos posicionar contra Bolsonaro, nós jornalistas, porque é uma questão... Meu, essa mulher em 2018 falou que o Bolsonaro e o Haddad eram a pior escolha, eram farinha do mesmo saco, enfim, entre a cruz e a caldeirinha, todos esses clichês de merda aí. Ela defendeu que a Maria do Rosário pudesse ser chamada de puta pelo Gentili. Você lembra disso? Sim. Agora tá posando aí, cara, de pitonisa, de sacerdotisa do bom jornalismo. Tá lavando a biografia. E tem otário caindo nessa, né? Nós não, a gente sempre teve aqui, ó, né? Você sempre teve aí, sempre falando quem que era o Bolsonaro, quem que era o Haddad, quem que era cada qual. E agora vai ter um monte de gente agora tentando embarcar nessa história aí e lavando a biografia, tentando lavar, né? Certamente, Kiko, o Grupo Globo já se reuniu para decidir como é que vai atuar nessa crise. E a linha editorial inicial, já proclamada, que deve ter sido passada para os seus cães de guarda, é essa: olha, a gente vai ter que detonar o Bolsonaro, mas é muito importante continuar com essa simetria em relação ao presidente Lula, para dizer que são moedas, né, são 2 lados da mesma moeda. Então, quando você vê a Vera Magalhães, o Valdo Cruz, aquela bancada lacrimosa e lamentável lá da Globo News, começar a se articular nesse sentido, para falar que é o mesmo modus operandi do mensalão, que é a mesma coisa, que é tudo ladrão, é porque é o seguinte, eles estão ainda na vibe de conseguir uma terceira via. Então, eles precisam forçar. Eu tenho a impressão que o Ciro deve entrar nessa dança logo. Né? De que, na verdade, é a mesma coisa, é o mesmo sistema político, é o lulopetismo, é a corrupção, é a mesma coisa, para poder dizer o seguinte: a gente precisa
de um nome que não seja nem Bolsonaro, nem Lula, porque os dois são ladrões do mesmo jeito, é o mesmo esquema, não tem jeito. Tem que ter uma outra pessoa de centro. Como se as pessoas de centro, na verdade, de direita que eles querem, sobretudo o PSDB, não estejam intimamente ligados a esse esquema do bolsonarismo. O Ricardo Barros, é bom esquecer, era ministro da Saúde do governo Temer. Você imagina o que esse bandido fez ali dentro, Kiko? Nossa. Você imagina? Era a raposa tomando conta do galinheiro, o cara era ministro da Saúde do Temer. E quem era o ministro das Relações Exteriores do Temer, quando ele era ministro da Saúde? José Serra. O PSDB estava junto com o Ricardo Barros no governo Temer. Eles deram o golpe junto na Dilma. Esses sim são todos bandidos, são todos ladrões iguaizinhos. Então não tem essa história de terceira via, não tem, sabe, não tem santa nesse puteiro. E aí eles vão querer sim fazer essa simetria para dizer que é igual, porque primeiro que eles estão apavorados. Isso deve, agora a credibilidade do Bolsonaro deve ir a zero, e Lula vai aparecer na próxima pesquisa ainda mais forte. Então eles vão entrar num ato de desespero. A minha dúvida aqui é qual vai ser o ato de desespero final do Bolsonaro. Porque ele estava se preparando para dar um golpe, essa coisa do golpe, né? Ameaçando com o meu exército e tal. Agora, o que o exército vai fazer? Você sabe que eu não sei se já liberaram o nome, mas um dos capangas que estava com esse Roberto Dias pedindo propina nesse restaurante vasto era um oficial do exército. O cara que recebeu tinha duas pessoas. Um deles era um oficial do exército, Kiko. Então, o Bolsonaro arrastou o exército para dentro dessa lama de corrupção. E esses caras vão querer sair dessa, claro, né? Claro. Assim, o Bolsonaro, nos primeiros dias de governo dele, ele fez uma viagem internacional, o que apareceu foi tráfico de drogas dentro de avião da FAB. Tem um sargento da FAB preso na Espanha. Então, assim, onde esse cara toca, tudo vira merda. É o Midas ao contrário, né? Você lembrou bem um caso aí que, do jeito que a gente está assistindo esses escândalos de corrupção, merecia uma apuração mais séria por parte da Polícia Federal, quem sabe da Interpol. Você acha que esse caso de tráfico de droga foi um só? Foi só 40 quilos? Claro que não. Aí, provavelmente é um puta de um esquema, cara, envolvendo a Força Aérea. Quem sabe? Gente graduada lá. Você acha que esse cara é só... Era o cara do lado, no GSI, que é dentro do Palácio Planalto. Você acha que ele está sozinho? Aquela coisa, ninguém faz isso sozinho. Você para comprar... Se tiver de uma balada e sair para comprar 2 gramas de cocaína, é uma confusão do cacete, tem que achar um traficante da casa do carteiro, uma confusão danada, com medo. O cara vai comprar 40 quilos, 39 quilos, porque um foi negociado antes, né? Ninguém contrata 39 quilos de cocaína para transferir. Você pega 40 e paga com 1 quilo alguém que está ajudando. Sim. E assim, é um esquema dentro da FAB. E não foi a primeira vez, viu, que há alguns anos, um Hércules, que levava também para a Espanha constantemente cocaína, na hora que ele foi levantar voo, ele foi pego e prenderam um tenente-coronel da Força Aérea Brasileira, que era o chefe da gangue. Então, assim, é claro, né, as Forças Armadas têm milhares de pessoas, tem sempre gente ruim, não tem jeito. Mas... se você leva isso para dentro de um governo corrupto, esses caras crescem e aí passam a ser a cara das Forças Armadas. Ou você não acha que o Pazuello hoje é a cara do Exército? Qual é a cara do Exército brasileiro? É o Pazuello. É o Pazuello. Um sujeito que a mulher acusa de ser um terrorista moral, um assediador, um misógino, um cara que dizia que era ministro da Saúde, que falava que não ia comprar oxigênio, não ia comprar saco preto para enfiar os cadáveres de Manaus dentro. Ela falou com o Pedro Zambarda ontem, a Andréa Barbosa. Estava chorando o tempo todo, completamente descontrolada, com muito medo, e falou que viu reunião do tal do gabinete paralelo, que ele deu jantar para Nise Yamaguchi, entre outros defensores da cloroquina lá em Manaus, que disse que ia mudar a bula da cloroquina, entre outras coisas. Ela admitiu também que tem uma mágoa porque ele... a trocou
porque uma tenente, você viu, né? Uma tenente lá do Ministério. Ele nomeou diretora, né? Que ele nomeou diretora. Quer dizer, é um desqualificado, né? Noves fora a briga pessoal, a gente sabe como é que é essas coisas aí, né? É um assunto de natureza pública, o cara era ministro da Saúde. E tem um dado aí, cara, lá de Manaus, onde o Pazuello fez fortuna, uma família judaica que migrou do Marrocos para lá. Tem muita imigração de judeus marroquinos para o Brasil. E o irmão dele, Alberto Pazuello, foi pego num esquema de tráfico de droga, de prostituição infantil. Pedofilia, né? Pedofilia, estava com 2 meninas na hora do flagrante com ele. Uma delas, uma de 14, uma de 17, uma delas estava beijando o pé do cara na hora que os policiais entraram. Isso aqui eu não estou falando notícias populares, do jornal local de Manaus, não. Estou falando de uma matéria no Estadão. Alberto Pazuello. Então, olha, essa mulher tem toda a razão, está morrendo de medo mesmo, cara. Está morrendo, é esquema de miliciano, de gente, né, barra pesada. E o Pazuello foi lá prestar o quê? Que tipo de serviço? Ele disse que saiu em março por conta dos pichulés, ele usou essa expressão, pichulés que estavam pedindo para ele. Você lembra? Lembro. Era isso aí, cara. Era esse troço aí. Era tudo isso. Eles mesmos falaram, Bolsonaro. Olha só, o Luiz Miranda e o irmão dele, o Luiz Miranda e o irmão dele, o Ricardo Miranda, que é o servidor do Ministério da Saúde, foram no dia 20, um sábado, se encontrar com o Bolsonaro, né? No dia 23, o Pazuello saiu No dia 22, o Pazuello saiu do Ministério e entrou o Marcelo Queiroga no dia 23. Assim, foi uma barata voa, na verdade, que aconteceu. Na hora que que os irmãos saíram do Palácio da Alvorada, o Bolsonaro deve ter ficado maluco, histérico, falou: olha, deu merda. Apareceu aqui um deputado com um servidor do Ministério da Saúde. Esses caras vão nos fuder. Temos que fazer alguma coisa agora. E tiraram o Pazuello. Então tem que tirar o Pazuello de lá, vamos botar outro cara e vamos começar a limpeza. Porque descobriram um esquema. Ele falou assim: olha, eu estou enrolando os caras, eu falei que a Polícia Federal, vou botar a Polícia Federal no encalço e tal, mas a gente tem que desfazer esse esquema. Só que não conseguiram, porque depois que você monta o esquema, depois que tem muita gente envolvida aqui, não tem volta. Não tem volta. Não tem volta. Então, o que se estabeleceu no Brasil não foi só necropolítica, né? Não foi só. Não é uma excitação pela morte apenas pela questão ideológica. É porque, na verdade, a morte gerou um enorme balcão de negócio. E como esses caras não têm a menor empatia pelo povo, odeiam o Brasil, não é incrível que o Pazuello, Kiko, ainda seja hoje, agora, enquanto a gente está falando, um general da ativa. Como é que um cara desse ainda pode ser um general da ativa? Pois é. Você vê a fragilidade que é o Exército hoje enquanto instituição, porque em qualquer lugar... 100 anos, o Exército decretou 100 anos de sigilo no caso dele. 100 anos de sigilo para proteger um bandido. Para proteger um bandido. O STF mandou um questionamento e o Exército disse que decretou porque não é de interesse de ninguém saber o que aconteceu. Como não? O cara é um servidor público. Como não é de interesse de ninguém? Se a Suprema Corte quer saber, como é que não é de interesse de ninguém, Kiko? Como é que pode? Outra coisa, existem leis para isso. Você não pode ter... Olha, hoje eu vou decretar sigilo de 600 anos. Não é assim, não. Tem uma lei para cada tipo de coisa. Você não pode simplesmente decretar 100 anos de sigilo. E quando você decreta 100 anos, aqui para gente, você está debochando, né? Sim. Você está debochando a sociedade. Se você decretasse 2 anos, alegando que ele está nativo e tal, seria... Mas 100 anos é deboche. Não, vamos decreta aí 100 anos, porque quem quiser reclamar que vá ao bispo, que nós somos o exército brasileiro. Então é deboche. Então o Bolsonaro arrastou o exército, né, e arrastou as Forças Armadas para essa lama, né, para essa desgraça moral que é o próprio governo Bolsonaro. Pois é. Agora, não tem muito o que eles possam fazer. Estava procurando explicação do Lacombe, do Augusto Nunes, daquela tropa de choque ali, do Alexandre Garcia. Acabou o discurso, né, cara? Não tem. Os caras não têm o que falar, né? É o comunismo, sei lá, uma madeira de piroca, o sistema. Olha o sistema aí.
O sistema casou com o Bolsonaro, com a turma toda, o Ricardo Barros, né? Esse cara, esse tal de Roberto Dias, ele está circulando aí há um tempão com uma ficha corrida inacreditável, como é que esse homem está solto. E aí a gente achando que é o Carluxo, né? Falando das calças apertadas e os... O quê? Blá, blá, blá. Vai se fuder, Carluxo, né? Cara, o Carluxo, eu juro para você do coração, eu não quero que o Carluxo seja preso, não, cara. Por que coitado, não? aquele menino tem que ser tratado, gente. Aquele menino tem que ser abraçado. Tem que ser abraçado e levado para o Carluxo é o cara que o pai dele fala, né? O pai, tá aqui uma foto sua recebendo dinheiro lá de um cadáver. Aqui você... Não, filhinho, não é papai, não. Não é papai. Olha aqui, quem é esse aqui, filho? Não é papai? Ah, que bom. Você acha que é assim o Carluxo? É Dodói? Cara, eu acho que o Carluxo tem um problema mental, assim, falando seriamente, tem um transtorno mental grave e tal, e ele, assim, ele é muito utilizado pelo pai. O pai o cria como quem cria um animal doméstico, eu acho, sabe? O utiliza como uma figura grotesca para escrever aquelas coisas no Twitter, para fazer a comunicação enlouquecida, enfim. Pega um maluco, bota na coleira e fica atiçando ele para cima das pessoas. Mas só que é o próprio filho. Isso, a gente não percebeu isso, assim, a gente viu que tinha alguma coisa errada logo na posse. Ele na boleia daquele Rolls Royce presidencial, pendurado ali em cima, aquilo não fazia sentido, Kiko. Porque não era criança. Se fosse um menino de 11 anos, a gente ia entender. O menino estava curtindo, era um menino, né? Pô, pai, presidente, cara, mas um homem de mais de 30 anos de idade, sei lá, quase 40 anos, né? Um homem, né? Um homem em cima da boleia, acocorado, com aquele olhar de gente maluca. E depois ele começou a dar pitacos na comunicação, ele começou a criar muitos conflitos, mas aí perceberam, dentro do governo, mesmo os bolsonaristas, que se tratava de um louco completo, de um cara completamente louco. Aí botaram ele de volta lá no Rio e ele fica acionando esse maluco. Só que é um menino que na origem, Kiko, ele já não devia ser muito bom da cabeça. Tem uma entrevista dele, adolescente, ele foi assaltado, tem um vídeo dele, ele foi assaltado com uns 14, 15 anos, tá uma entrevista com a cara já de menino maluco, né, dizendo como, né, que levaram, sei lá, a bolsa dele, o dinheiro dele, e depois ele botou o filho para concorrer contra a própria mãe na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. O Bolsonaro tinha brigado com a primeira mulher, a mãe do Carluxo, e aí ela queria sair candidata a vereador, ele botou o filho para concorrer com 17 anos, emancipou o menino para poder ele concorrer e ganhar, para que a mãe fosse derrotada, porque era um esquema de pensão alimentícia. Então, assim, é um bandido que criou esses meninos de uma forma absolutamente abusiva. Basta você ver como se comporta o Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, e esse menor aí que tem uma cara de frango, né, depenado, esse Renan. Assim, eles são meninos que, obviamente, foram criados num esquema de milícia. O vocabulário, a atitude corporal, os valores, são todos de bandidos, de bandidagem, de violência, sempre de extrema violência, devem ter apanhado muito, né? Devem ter levado muita porrada, e assim, nunca deve ter sido tratado com carinho, aquela coisa, 01, 02, criados como um psicopata dentro de um quartel imaginário, né? 01, 02, 03, 04. E essas pessoas chegaram ao poder. As pessoas comandam o Brasil hoje e são ligadas à milícia do Rio de Janeiro que assassinou Marielle Franco e Anderson Gomes. Não é possível, a gente, assim... por isso que eu falo, agora o impeachment virou uma medida sanitária mesmo, né? Para impedir a proliferação da pandemia, o aumento de mortes e a destruição absoluta e moral do Brasil, Kiko. O Renato tem que ser interditado porque é feio. Os zero não sei o quê, todos ali, porque os motivos. O Jair Renato porque é feio, né? Tem aquela cara de frango depenado, você falou bem. Parece um frango depenado. Parece aquele frango... Aquele frango de borracha que você dá para cachorro brincar, já viu que ele apita? Ele parece aquele frango. Que vergonha. E espero que, enfim, para o Congresso brasileiro caia essa ficha de que essa família, porque é a família, né, Leandro? Não é só o Bolsonaro, é uma família, é uma legião, uma corja, né? Começa a virar radiativa para eles. Eles são bons para autossobrevivência.
Para quem está agora ligado, começa a tirar foto, para o político, tá fudido, cara. 2022 você tá com essa turma, não vai dar um resultado bom. Então, eu acho que o Lira mesmo vai começar a trabalhar, suponho, nesse sentido. E outra coisa, o Augusto Aras começa a ficar numa situação também muito mais delicada. Essa posição de back central, de protegendo o governo, de não dando abertura para denúncias formalmente na Procuradoria-Geral da República, uma hora vira a carreira dele, né, Leandro? Uma hora vira a vida dele indo para o esgoto, né? Ele olha para o lado e, se o cara continuar assim, bau, né? Tá contando com o quê? Com o STF, o Bolsonaro já disse que não é, que é o tal do Mendonça. O que mais que o Aras pode esperar em troca de ser capanga de miliciano? O que pode ser? O que pode ser bom para ele? Que é tudo um jogo de negociação. O que o Bolsonaro vai prometer para esse cara? Começa a ficar complicado, não tem mais moeda de troca. Então, acho que a gente está assistindo aí um derretimento acelerado, cara. Acelerado. Eu acho que assim, pegou um fio do novelo, você começa a puxar e sai cada coisa maior que a outra. Governo completamente nas cordas. O fato de ter demitido o cara sem nem apurar, Leandro, é uma confissão de culpa, cara. Sim. O cara não tem direito à defesa, não tem direito então é corrupto mesmo? Então é ladrão, vamos tirar o cara. E o Ricardo Barros tem? Por que o Ricardo Barros continua como líder? Pois é. É verdade então, isso. Ele não teve coragem de tirar o Ricardo Barros da liderança. Por quê? Porque se tirar o Ricardo Barros da liderança, ele quebra a cadeia de comando do esquema da propina. E aí vai ser cada um por si. E cada um por si é o fim absoluto desse governo. E aí o Centrão também desmorona, certo? Desmorona. Ele vai pro saco. Cada um por si. Uhum. É exatamente isso, Kiko. Agora, isso vai ser um combustível interessante para agora a manifestação. Né? Por isso que tem que ir todo mundo para essa manifestação. Não pode deixar ninguém. Assim, é o momento esse sim, de encher as ruas, porque agora a bandeira do impeachment é uma bandeira de fato. E tem que, eu acho que, inclusive, essa manifestação tem que ser fora Bolsonaro, impeachment do Bolsonaro. Também acho. Né? Fora Bolsonaro, é isso aí. Não tem outra saída, não adianta colocar outras demandas na manifestação, vacina e tal, isso tudo já está definido. Agora é o impeachment, tem que tirar esse cara. E eu tenho a impressão que muita gente na direita, a mídia vai começar a trabalhar para tirar o Bolsonaro também, já queria tirar, está fazendo uma cobertura muito ostensiva, até em certo ponto muito bem feita, né, Kiko? Sim. Sobre os jornais, os portais, os sites, estão fazendo a cobertura ostensiva e não estão perdoando nada. Sim. Mas com esse cuidado que você já falou, todos eles estão, de alguma forma, querendo estabelecer, olha, tá vendo o que a gente estava falando? É a mesma coisa do PT e do Lula. Não pode ser nenhum nem outro. Eles querem tirar o Bolsonaro, vão fazer tudo para tirar o Bolsonaro, e eu acho que vão conseguir. A Vera Magalhães falou que o diálogo lá da propina foi no mesmo shopping em que, sei lá o que, do mensalão, sabe? Você começa a achar, pô, aconteceu na mesma cidade. No mesmo país, na mesma galáxia. Na mesma galáxia. Incrível a coincidência. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que o Lula deveria ir no protesto do dia 3? Eu acho. Eu também. Eu acho que deveria ir. A presença do Lula seria um fator de integração geral muito grande, um fator de gregário muito grande. Eu acho que ele deveria ir e se comportar como ele tem se comportado, de forma muito inteligente. Ele não tem sido panfletário, ele não ataca o governo, nada, ele se coloca assim, olha, não é possível manter as coisas como estão, o povo precisa de comida, o povo precisa de saúde, o povo precisa de vacina, e é por isso que eu estou aqui, para dizer, reiterar e tal. Não é ele gritando fora Bolsonaro é ruim, mas ele estando presente, dizendo as coisas que têm que ser ditas, é muito bom. Eu ainda espero que ele vá, viu? Já pensou o Lula fazendo um discurso ali em frente ao MASP, ali na Paulista? Vai ser uma coisa absolutamente histórica, né? Concordo. Histórica. E eu acho até que isso aí
é uma oportunidade também de o Lula trazer para si e para a esquerda essa manifestação. Antes que algum aventureiro o faça. Lance mão, exatamente. Mas exatamente. Ele chegar e ficar a pé. Do jeito que você falou, não é para chegar lá, meu povo, tamo junto, eu sou o cara. Fica implícito. Mas eu acho, por mim ele descia de uma nuvem prateada, que nem Krishna, e falava, botando o caminho, assim, sabe? Exatamente, né? Trazendo a luz. Aquele realismo socialista do tempo do Stalin, sabe? Que aparece numa nuvem assim. Sim. Arte socialista, né? Aqueles que me sigam, né? A mãozinha. Kiko, alguém perguntou aqui, tem o impeachment e vem o Mourão, o que a gente achava. Eu tenho pensado sobre isso. Mas o Mourão, né, se houver o impeachment do Bolsonaro e o Mourão assumir, assim, o Mourão vai ser obrigado, até pelas forças que vão sustentá-lo, a reorganizar o país assim, com um mandato tampão esperando as eleições. Mas assim, ele vai ter que desintoxicar as relações, né, acabar com esses contratos, fechar as torneiras de corrupção, estabelecer com o Congresso um pacto pré-eleitoral para esperar. O Mourão vai ser o chefe da limpeza. Ele vai cuidar ali, ele não vai ter nem. Primeiro que ele nem sabe fazer isso, né? Mas ele não vai ter nenhum. Ele vai ser o cara, vai ser um mandato tampão para esperar a eleição, para saber o que vai acontecer dali para diante, né? E botar e tirar o bolsonarismo de dentro do governo para preparar para as eleições. E, obviamente, vai ser imediatamente cooptado pela TV Globo, pela mídia, pela direita, para ser o principal cabo eleitoral do candidato que eles vão apontar. Não tenho a menor dúvida em relação a isso. Nenhuma dúvida. Mas ainda na minha opinião, ainda é uma coisa muito melhor do que manter o Bolsonaro no Palácio do Planalto. Qualquer coisa é melhor que o Bolsonaro, Leandro. Se a gente botar um espantalho lá, um boneco brasileiro lá, é melhor que o Bolsonaro. Se botar o Ricardo Barros lá, é melhor que o Bolsonaro. Qualquer desgraça é melhor que o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um pacote, né? O Bolsonaro é uma desgraça, a ascensão do modus operandi de uma milícia. É um louco. Olha o que ele está fazendo, cara. Olha, são 520 mil mortos. Esse homem sentado em cima de um esquema que ele sabia, meu. Sabia o nome do chefe. Pô, em março ou fevereiro, quando ele é avisado lá, tinha quase 300 mil mortos. Ele podia ter feito alguma coisa, ele podia ter, né, saído, eu acho, cara, dessa crise como um herói, Leandro. Ele podia ter ido no Brasil. Não, eu sei, eu tô falando assim, qualquer pessoa normal. Você tem um inimigo do tamanho da Covid-19, você fala, venham comigo. Os amigos dele fizeram isso lá, o pessoal de extrema-direita, com exceção do Trump. Né, o cara conseguiu matar e roubar. É latrocínio. É latrocínio, bem lembrado, Kiko. É verdade, é latrocínio. É um latrocida. Genocida e latrocida. Genocídio e latrocínio. É isso mesmo. Kiko, agora são 9h20. Eu sei que você tem que sair um pouco mais cedo hoje, que você tem encontro aí com os amigos. Então... Pois é. Estou indo aqui. Valeu, meus amigos. Estamos juntos tá bom, aí. Então, Kiko, mais uma vez, um grande abraço. Obrigado por tudo. Eu continuo aqui. Termina agora o Diabos Velhos e começa, né, o café da manhã propriamente dito. Né? São 9h20 da manhã. Eu estou aqui com o Sara Góes. Sara, eu vou aproveitar, porque o nosso próximo convidado é o vereador Leonel Hadi, vereador de Porto Alegre, do Partido dos Trabalhadores, que é policial civil e é uma das lideranças desse movimento policiais antifascista do Brasil. Ele não chegou a hora, só vai chegar às 9h45. Então, nós temos aí alguns minutos, Sara Góes, para... Primeiro, eu acho que vale a pena já a gente ler os superchats dos Diabos Velhos, saber o que já tem dos Diabos Velhos para a gente ler os superchats, e eu respondo aqui o que for necessário, mas também reiterar aqui a nossa luta, né, e agradecer muita gente entrando e pagando o seu ingresso de entrada aqui do nosso café da manhã, o ingresso matinal do café da manhã, entrando aqui e pagando seu ingresso. Aí eu pergunto, Sara Góes, esse ingresso existe de verdade? Então, eu ia até passar a bola para você. O ingresso é uma brincadeira, gente. Não é para ofender. É um ingresso simbólico, não é isso?
Na verdade, qualquer um pode entrar aqui até de bermuda, chinelo e sem camisa, não tem ingresso nenhum. O ingresso é uma brincadeira, que na verdade é uma coisa simbólica que a gente bolou aqui, que é que o que você faz? Você vai entrar, acabou de entrar, 2.000 pessoas aqui agora. Acabou de entrar aqui para ver os Diabos Velhos, acabou de entrar para ver o Café da Manhã. Na hora que você entrar, você manda um super sticker de 99 centavos. Esse é o ingresso, né? Um ingresso simbólico, uma ação solidária, na verdade. O de 99 centavos, que é menos de R$1, portanto não é dinheiro, é uma coisa simbólica mesmo, para a gente ganhar escala, ou outros valores. Tem vários super stickers de vários valores. Você pode mandar outros também. Hoje é dia 30, eu imagino que esteja todo mundo muito duro, todo mundo com muito problema de dinheiro, né? Eu, Sara, Marília, a torcida do Bahia e vocês todos, mas R$1 dá para mandar. É R$1, 99 centavos. Todo mundo entrando e mandando 99 centavos, não precisa nem pedir mais, nunca mais, nada de dinheiro para vocês. Mas é claro, como a gente precisa sempre de dinheiro, eu continuo pedindo, porque não tem jeito. Superchats, super stickers. E lembrando a vocês, não é isso, Saragóis? Que a gente também precisa de membros, e para isso o Saragóis vai fazer um pequeno voo solo agora aqui, e vai botar a sua planilha, porque o rapaz do Abará acabou de chegar ali. Eu vou pegar meu Abará e volto rapidinho aqui, tá bom? Ai, Leandro, vamos lá. Pessoal, eu quero agradecer quem está mandando superchat, pingando e etc. A gente vai ler sim, não se preocupem. Infelizmente não tem como ler na presença do Kiko, porque ele teve esse compromisso, teve que sair um pouco apressado. Não é um compromisso tipo esse do Leandro, é um compromisso um pouco mais sério. Mas eu queria pedir o esforço de quem pode, obviamente, para se tornar membro, porque a gente tem uma prioridade aqui, né, que é a assinatura de membros, porque gera uma renda fixa, deixa a gente mais tranquilo aqui no nosso mês, aqui no DCM. O computador está travando um pouco para mim, não sei se vocês estão me vendo, mas eu vou na fé aqui. A gente tem aqui um plano de assinatura, 5 planos de assinatura para quem pode se tornar membro, né, começando por básico até diamante. Básico, bronze, prata e ouro dão como vantagens para as pessoas acesso à rede Discord, que é uma rede social exclusiva. A Marília coloca, acho que umas 3 vezes por semana, ela coloca o link para vocês entrarem lá, vocês que são membros. O selo do lado do seu nome, que vai mudando de cor, inclusive, na medida que o tempo passa. Emojis exclusivos, inclusive estou devendo emoji da Tatá, prometo que vou fazer. E vídeos exclusivos do canal que a gente está começando a produzir aqui, inclusive os vídeos exclusivos, tem vídeo com o Leandro Fortes falando absurdos sobre surfistas, o Vinícius Carvalho, o professor Legiane Mirran. A gente promete que vai começar a atualizar com mais intensidade esse conteúdo exclusivo. Você que pode se tornar membro diamante, pense nessa possibilidade com muito carinho. A categoria de membro diamante te coloca num grupo de WhatsApp com alguns colaboradores fixos do DCM e os nossos jornalistas, né? Então, lá você tem Bem-vindo Siqueira, Cacai, Marco Aurélio de Carvalho, Pedro Serrano, Daniel Cara, André Constantini, a Tatá tá lá no grupo também. Além disso, vocês ganham um kit de boas-vindas com uma caneca do DCM e a camisa do DCM, que eu acho que o Leandro Fortes está usando hoje. Eu vou até... Leandro, tá usando a camisa do DCM hoje? Tô. Ó. Faz aí. Maravilhosa, né? Camisa boa, gente. Serve para trabalhar, serve para pijama, né, Leandro? Serve para tudo, maravilhosa. Serve para tudo, serve para botar no cachorro quando tá no frio. Ai, tadinho, coitado. Saragóis, a vantagem de você se tornar diamante por causa do grupo e do kit de boas-vindas, né? Vocês podem adquirir, inclusive, o kit separado. Manda um e-mail para loja@dcm.com.br e tem um monte de caneca lá para vocês escolherem. Inclusive, aquela caneca do Star Trek, gente, a minha preferida. Eu não tenho. A gente está começando uma campanha para vender mais essa caneca do Star Trek, porque a gente, às vezes, esquece, né, dela. O pessoal fica muito nessa coisa da logo. Mas manda um e-mail aí para loja@dcm ou marília@dcm.com.br para qualquer treta, qualquer problema, tiver com raiva do Leandro, o Leandro tiver te ofendido de alguma forma, porque tem várias formas de ofender. Se algum grupo étnico de gente tivesse sido agredido pelo Kiko também, por favor, não tenham vergonha, né? Mandem mensagem para marília@dcm.com.br. Mas olha só, você lembrou que a gente tem a nossa meta de 5
membros para a live, não. 5 Não. membros para a live, para essa super live que é o Café da Manhã, quando tem o Diabos Velhos. Então, por favor, até agora não entrou ninguém, que me deixa realmente bastante assustado. Eu sei que hoje é dia 30, mas olha só, você pode se tornar membro por R$ 2,99. R$ 3 por mês. Uma caixinha de fósforo por mês e você se torna membro. Então, não vão, por favor, estou aqui, minha mãe aqui do lado, né? Minha mãe velhinha, 80 anos, tá. Falei para ela que não há a menor possibilidade de não ter 5 membros por live. Ela ficou tranquila, né? Foi se deitar. Falei, não, agora eu estou mais tranquila, meu filho. Agora que você me deu essa garantia, estou muito tranquila. Tenho certeza que não vão abandonar o meu filho caçula num momento, né, um momento grave como esse da vida nacional. A gente precisa de 5 membros. Por favor, me poupem no vexame de minha mãe aqui, né? Achar que eu estava mentindo para ela. Ela agora completou 80 anos. Aliás, quem quiser cumprimentar pelos 80 anos, é só mandar um superchat falando para eles. Estou brincando, gente. Muito obrigado a todo mundo que já está entrando e pagando aí o seu ingresso simbólico, mandando um super stickzinho, né? Agora, por favor, não deixem a gente precisa ter 5 membros por live, né? Temos aí os valores todos que Sara mandou, mas a gente tem esse de R$ 2,99, membro básico. Quanto mais gente entrar como membro básico, melhor a nossa vida, que a gente vai ter uma renda fixa. Já estamos com quase 4 mil membros cadastrados no Diário do Centro do Mundo. A gente quer chegar até 10 mil no final do ano. Vai ser é um caminho muito difícil, sobretudo no período econômico que a gente está vivendo, mas, enfim, é preciso que você nos ajude. Vocês são a nossa única chance. A gente só tem vocês para pedir e para se associar à nossa luta, à nossa trincheira de resistência jornalística, de resistência política, de resistência de liberdade de expressão, de liberdade de imprensa. Então, por favor, não se esqueçam, me poupem do vexame de morrer tão cedo e vamos seguir em frente. Não, Sara, agora a gente tem muita coisa para fazer aqui. Por falar nisso, dia 3 de julho é a manifestação geral fora Bolsonaro. Eu vou insistir para vocês o seguinte, assim, botem sua camisa vermelha, sua bandeira vermelha, seu chapéu vermelho, vão para a rua e assim, esse tem que ser maior, tem que ser 3 vezes maior do que foi o último, porque o momento político é muito importante. O governo tá afundado em corrupção. A gente acaba de descobrir que o Bolsonaro não é só genocida, ele é latrocida, né? Ele matou e roubou. Ele matou para roubar, é latrocínio. Como bem disse o Kiko Nogueira. Então a gente não pode perder isso mais de vista. É a hora de tirar esse cara, de derrubar o fascismo, derrubar o nazifascismo brasileiro, de mandar essa gente de novo para o esgoto da onde eles nunca deveriam ter saído. E a gente precisa que todo mundo se mobilize. E para se mobilizar, vocês contem aqui com o Diário do Centro do Mundo. Nós estamos permanentemente mobilizados nessa luta, e não é agora, não, é muito antes de ser modinha, viu? Nós enfrentamos o bolsonarismo e essa raça e esses bandidos quando era realmente perigoso enfrentá-los. Quando era realmente perigoso enfrentar os bolsonaristas, os bolsominions. Quando isso era risco de vida. Então, agora é o momento que todo mundo pode participar. Todo mundo deve participar. E quem quiser participar junto conosco, pode fazer isso aqui, interagindo no nosso chat, vindo em todas as nossas lives, né, avisando as pessoas das nossas lives, se inscrevendo no nosso canal, dá uma olhadinha agora aqui na tela e vê se você está inscrito no nosso canal. Se não tiver, é só se inscrever, não custa nada, né, não tem nenhum problema para você não vai ser chateado, não vai ter nenhum aborrecimento. Mas, em compensação, você vai receber os avisos, se você botar o sininho, de tudo que acontece no DCM. Então, se inscreve no nosso canal, dá um like na nossa live e faça isso em todas as lives do DCM. Permaneça ligado no DCM o dia todo, porque a gente tem programação o dia todo, com várias pessoas sensacionais dando entrevistas, participando das lives, muitas reportagens interessantes sendo colocadas a todo momento no nosso site. Então, o DCM é um ambiente que você não precisa sair dele. Você fica ligado nele o dia todo, que até de noite você vai dormir ouvindo DCM. Entendeu? Então, já que você participa tanto e pode participar tanto e é tudo de graça, dá uma ajuda para a gente, faz uma ação solidária, manda um super sticker, manda super chats e, por favor, se torne membro. Sara, agora vamos aproveitar para ler os superchats que chegaram até agora? Aí, pronto.
Pronto. Vai. Sabe que eu fico lembrando do nada daquela história lá. Rui, estão pedindo dinheiro em seu nome. Do nada, assim. Eu lembro dessa história, porque a gente ia fazer isso mesmo. Cara, a mulher que já avisou, não, olha, vão pedir dinheiro no seu nome no seu aniversário. A gente até deu um passo para trás, assim, pô, dá nem para brincar, cara. O pessoal não tá a fim de tirar onda hoje. Vamos lá, Leandro, eu vou ler aqui todos os superchats. Tem um especialmente importante da Luciana Costa, aqui, que ela estava até querendo que a gente lesse enquanto o Kiko estava aqui, mas realmente não deu. O Hidra Albuquerque fala assim, Brasil... Que foi, meu amor? Ah, tadinha com pesadelo aqui, Leandro. Acorda ela. Tá com pesadelo, coitada. O Ider Albuquerque fala, Brasil da Mãe Preta e Pai João. O povo olha para cima e só vê os soldados importados da nossa elite parasitária. Desterrai brasileiros os aproveitadores. A Luciana Costa fala isso aqui. Bom dia, não tem nada mais importante hoje do que o marco temporal, não, no STF. E PL 490, não. Indígenas pedem para chamar para a luta. A Ana Cunha fala, de olho no dinheiro do Brasil, é uma piada pronta. Gente, não fui eu que editei a capa daquele livro, tá? Eu até coloquei o link aí na matéria do DCM, porque aquilo ali é real. Parece um meme, mas não é. O Leonardo Leão está sugerindo o apelido aqui, Propinaro. E eu fiz uma enquete no chat, Leandro, com o apelido para esse esquema de corrupção. O Mal sugere Vacinoduto. Eliane Campelo fala, Bozo e família na papuda. Nosso sonho. O Rogério Estevam fala, batemos pouco no Guedes. A Maria José Ferreira da Silva fala, por que ninguém fala sobre o Guedes? Ele está vendendo o Brasil. O Cláudio Vitor fala, Bolsonaro só mostrou o exército como ele é. Ele não arrastou ninguém para lugar nenhum, seu Leandro Fortes. O Mário Pradal fala, bom dia, companheiros do DCM, Leandro e Kiko. As ruas dia 3 de julho, usando vermelho e máscaras, em segurança, sem ceder à provocação. E aí ele menciona que esse é o pingo do dia dele. Valeu, Mário. A Cacau Chaves fala, que você falou do Midas ao contrário, ela disse que é o toque de merdas. É o toque de merdas, eu tinha lido isso, muito bom. A Yara Jamal levantou essa lebre aqui, ela está perguntando se os médicos faturaram nesse esquema, né? Se esse esquema de corrupção foi tão capilarizado a ponto dos próprios médicos receberem alguma grana. O Pedro Fernandes fala, remédio para deboche é guilhotina molada. Na verdade, é uma pergunta, mas eu transformei numa afirmação. Remédio para deboche é guilhotina molada? Sara Góes, deixa eu falar uma coisa interessante que eu li esses dias sobre guilhotina, que a gente usa essa brincadeira de guilhotina. Você sabia que na Revolução Francesa, os condenados à guilhotina eram condenados, às vezes, 10, 15 pessoas no mesmo dia para serem guilhotinados. Eles brigavam entre si para ser o primeiro a ser guilhotinado, porque a guilhotina ia perdendo o fio. E quando chegava lá depois do quinto, sexto, tinha que ser acionada 4 vezes para cortar o pescoço do cara. Que ela caía, cortava, mas não matava. Então, ele, como já sabia disso, os condenados brigavam para ser os primeiros a serem guilhotinados. Porque a guilhotina estava bem afiada, ela já tirava a cabeça. Quando chegava no final, ela não estava arrancando. Os caras tinham que soltar ela várias vezes até arrancar a cabeça. Está vendo como é? Eu não sei se eu deveria ter falado isso logo cedo. Mas eu soube disso, eu fiquei tão impressionado, né? Que coisa lá, a gente acha que é uma coisa assim, mas é verdade, né? É uma faca que vai perdendo o fio, né? Mas vamos em frente, por favor. Vamos lá. O Adelmo Souza, ele fala que dia 31 de 8 de 2016 foi fundada a República Federativa dos Ladrões. A Cida Silva manda o seu tradicional bom dia, lindezas, aí coraçõezinhos. Ela é uma pessoa muito fofa, eu acho muito bonitinho quando ela manda unicórnios para o Leandro. O Valdex Santana manda um superchat falando, que Leandro, com ou sem Bozo, o Paulo Guedes continua intocável com a sua sanha de vender o Brasil. Cabo é mal. O Samuel Antônio da Silva fala, impeachment, e aí entra o Mourão, foi que você comentou, né? O Alcides Ádio fala, discordo, o Lula não deve ir na manifestação, só com Lula móvel, os zumbis estão soltos. O Kei Liafa fala, o Renan parece o Frangson, brinquedo de cachorro. É aquele frango comprido de borracha, que morde ele grita. Ele é muito feio, e olha que eu gosto de homem feio, mas ele é muito feio. Vamos lá, o tema fala assim, abará ou acarajé de manhã cedo? Oxe, onde é que é isso, Leandro?
É Salvador, minha filha. Salvador é assim mesmo. Salvador é para quem. Não é para amadores, não, viu? Mas sabe que aqui a gente tem o hábito de comer panelada de manhã cedo, né? Também. Bom demais. Pesado. Mas é comida para ressaca, gente. Aí, não sei como é que é a relação com a acarajé, mas panelada é comida para ressaca. O Alcides Ágio fala, já li, né, que ele discorda que o Lula não deva ir. O Ronaldo Brito fala, salve DCM, que sotaque lindo dessa moça. Ele fala de Berlim. Eu amo quando falam do meu sotaque, porque o cearense tem um sotaque estranho dentro do Nordeste, né? Eu acho super bonito o sotaque do Ceará. É um dos que eu mais gosto. Fala cantando, assim. O Pedro Resplandes fala, eu tô de bermuda, chinelo e sem camisa. Obrigado. Essa informação é muito importante. A gente fica arrumadinho da cintura para cima, mas para baixo é tudo malamanhado. Tudo chinelo. Eu só uso chinelo havaiana há 2 anos. Meu pé tá uma casca só, parece um casco de cavalo. Eu não uso chinelo, não tem noção. Eu coloquei uma chinela para ir para a manifestação, meu pé ficou... Que é isso? A Sandra Regina Alexandre fala, Leandro é o melhor comentarista. O Anderson Cunha fala... Obrigado, querido. O Anderson Cunha tá lembrando que o Bolsonaro, ele falava isso, ele desafiava, né? Me chama de corrupto, porra. Então, o Anderson e todo mundo tá atendendo o pedido dele. Corrupto. Estão perguntando o que é panelada, Saragossa. O que é panelada? Eu confundo muito panelada com buchada, mas assim, é basicamente víscera com muito cheiro verde que o pessoal come depois da ressaca, depois da balada. Mas com arroz? Não, você come com arroz também, mas você compra a porçãozinha assim, é pesado e é muito gorduroso. Então você passa a noite todinha bebendo, quando é umas 5 da manhã, você para no boteco e come uma panelada. Que nem em Salvador a gente comia um mocotó. Né? Tinha uma Kombi que vendia mocotó, você parava 6 horas da manhã ali, você estava e comia um mocotó que é também muito gorduroso e tal, que era para dar sustância para poder ir para casa dormir. É porque a melhor coisa para ressaca é gordura. Sim, né? Açúcar e gordura. Antes do apocalipse, quando eu saía para beber, eu chegava em casa e comia suspiro. Delícia. O Eugênio Drummond está falando que o professor Legene é um ateu não praticante e Leandro Fortes é cristão não praticante também. Vocês têm essa conexão aí. Você pirou, meu filho. Eu não sou nem cristão. nem o Legene é ateu não praticante, muito menos eu sou cristão, muito menos não praticante. O perfil Tema fala assim, Leandro, estarei no Campo Grande dia 3, com a camisa do Vitória, chapéu vermelho, faixa vermelha, bandeira do Brasil, ponto em frente ao Teatro Castro Alves. Muito bem, tá certo. Tu vai estar em Brasília, né? Alguma função tem que ter o torcedor do Vitória, né? Então, assim, eu acho que já é torcedor do Vitória, então aproveita, leva a boca, a camisa vermelha e preta, vai lá e dá um fora Bolsonaro, que é a torcida do Bahia, a torcida do Vitória vão estar juntas contra esse genocídio aqui em Salvador. Eu já vou estar de volta para Brasília. Hoje à tarde eu já estou voltando para Brasília, porque eu estou morrendo de saudade da minha filhinha Liz. Que é uma mocinha de 2 anos já. 2 anos já, exatamente. Ela daqui a pouco está falando, pai, saco. Me deixe, né? Me erre. Que cringe. Deixa eu ver aqui se eu pulei algum. Provavelmente pulei alguns, Leandro, mas eu vou passar a palavra. Não, isso aqui não. O Vitória vai perder hoje o meu fogão, Leandro. Eu acho pouco provável que alguém perca para o Botafogo, mas enfim, mas é o Vitória, né? Tudo é possível. O tema aparecia muito na live das 5, eu acho que eu não tinha visto ele aqui no Café da Manhã, que ele usa sempre o símbolo do Vitória. E ele falou que aqui em Salvador rebata ressaca com o mocofato no mercado de 7 Portas. Nas 7 Portas, que também é um bairro, e que tem um mercado de 7 Portas muito antigo, muito tradicional, aqui no centro de Salvador, tem de fato um mocotó muito famoso, que as pessoas há muitos anos vão, e também um caruru, na época porque em Cosme e Damião, em Salvador, não se distribui bala, não são esses saquinhos de doce. As pessoas fazem caruru, é chamado caruru de Cosme, e aí carurus maravilhosos, caruru de baianas típicas, tradicionais e tal, e o mercado das 7 Portas é onde você come um dos melhores carurus do mundo. Nossa, eu lembrei de uma live que você fez com o Vinícius, uma live das 5, sobre essas lembranças de infância.
de Salvador, né? Estão perguntando se panelada é sarapatel, né? Não, sarapatel é outra coisa. Não é outra parada. Sarapatel é miúdo de porco, feito no sangue do porco, sangue coagulado do porco, muito temperado com cheiro verde, com pimenta. É uma comida maravilhosa. Se você vencer o preconceito de saber que está comendo sangue com miúdo de porco, você vai ver que é comida maravilhosa. É como maniçoba. Não sei se tem maniçoba no Ceará, mas maniçoba é uma comida que tem no Pará e tem na Bahia, no Recôncavo Baiano. Tem uma leve diferença entre, mas eu amo, eu adoro maniçoba. Que é feito, uma comida que tem que ser feita 7 dias no fogo, 7 dias no fogo, senão ela te mata. Porque tem que tirar o veneno da maniçoba, né, da folha da mandioca brava, e você tem que passar 7 dias fazendo a comida. E aí alguém sempre pergunta, como é que descobriram? Comeu, fez um dia, morreu. 2 dias, até que quando chegou em 7, ninguém morreu. Eu falei, não, então é esse que é o ponto. No norte tem uns temperos, umas comidas assim, gente, aquele jambu, a folha do jambu que deixa a língua dormente, que coisa maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa. Aquela comida do Pará. De jambu, gente. Aquela comida do Pará é um escândalo. A culinária do Pará é um escândalo. É um escândalo. Você tem umas epifanias comendo aquilo ali, né? Você come, parece que expande o seu... Não, olha, a culinária do Pará é simplesmente um escândalo. Um escândalo. É maravilhosa. Legal. Leandro, eu vou ler aqui o superchat, depois eu queria levantar uma coisa aqui para você, mas peraí, deixa eu ver. Uma questão de ordem. A Cláudia Gonzalez Slaviero fala assim, um pingo daqui para Leandro comprar um creminho com ureia, uma vaselina em pasta para dar jeito nesse calcanhar dele. Você tá com aquele calcanhar... Sim, eu tenho que passar uma motosserra e depois aquela lixa de... Você fica... O Cadu manda os superchat falando, após a degola ainda se vive e se vê por 3 minutos. O Marcos Teixeira fala, é fato, depois... As notícias sobre guilhotina são cada vez piores, né? Aí o Leonel Hadi entra aqui, a gente tá... O Marcos Teixeira fala assim, é fato, depois dos 4 mascava, como no Machado. Isso é coisa de baiano, é... Eu não entendi absolutamente nada. O Alessio Delgado fala, latrocínio é roubo seguido de morte. Bolsonaro demanda uma nova tipificação penal, morte seguida de roubo. Alessio, o Bolsonaro ele se tornou um marco temporal, assim, infeliz, tão grande, que a gente vai ter que tipificar não só os crimes dele, mas muitas coisas relativas a comportamento. O André Luiz Moreira de Souza fala, bom dia nessa república de Saló, Palosiana que virou o Brasil de Bolsonaro. Apesar de tudo, acordei otimista. Inclusive, Saló é um dos filmes mais aterrorizantes do universo, mas assistam porque, gente, é a descrição da cena lá do irmão do Pazuello. E aí tem vários pingos, tem membros, etc. Mas o que eu queria falar, Leandro, é que ontem o pessoal, inclusive do grupo de membros Diamante, comentou que você falou dessa sangria, assim, da quantidade de pessoas que o Bolsonaro sustenta com o esquema de corrupção dele desde a época de vereador. E que em algum momento aquilo ali vai acabar e ele vai ter que encontrar uma nova fonte de renda. E é uma coisa meio óbvia, mas ontem, quando você falou, meio que deu um estalo na gente. Esse homem vai se desesperar. Desesperar, também acho, Sara. Eu acho que ele vai se desesperar, sabia? Ele vai pirar, vai pirar e vai tentar uma loucura, porque ele é louco, né? Ele vai tentar uma loucura, eu acho que ele vai tentar cooptar as Forças Armadas para tentar um golpe, enfim, ele vai fazer alguma coisa terrível. Ou poderia fazer um favor para todos nós, né, e botar a cabeça numa guilhotina bem afiada, mas isso ele não vai fazer porque você precisa ter nobreza, você precisa ser um Getúlio Vargas para tirar a própria vida para salvar o país. Isso ele jamais vai fazer, né? Isso é um punguista, um batedor de carteira que jamais vai ter essa nobreza e essa hombridade. Acabamos os superchats, não temos mais nada. Tem um superchat aqui do Eugênio Drummond protestando, ele fala, mais respeito que a comida mineira é imbatível. Imbatível nada é, na verdade, mas a comida mineira é outro escândalo total, né? A comida mineira é aquela que você tem que se dedicar só a ela naquele dia, né? Assim, hoje eu vou comer comida mineira, então o meu dia é para isso, porque tudo mais, né? Você tem que passar um bom tempo digerindo aquela gordura toda, aquela comida toda. Sabe que tem uma comida mineira, não sei se que não é muito comum, que eu amo,
que tinha muito aqui num restaurante chamado Feitiço Mineiro, em Brasília, que é a canjiquinha. Que é canjiquinha porque é feito com canjica com milho e tal, mas é com carne de porco, dentro de uma canjica, de um negócio de milho, mas que é uma coisa assim, de outro mundo. Né? É uma comida mineira bem típica, bem maravilhosa, viu? A comida brasileira é muito gostosa, assim, é gordurosa. Agora, tem a comida baiana, que, enfim, não, né? Eu acho até que é covardia discutir. Né? Tem a comida baiana e tem outras comidas maravilhosas, mas tem a comida baiana que é uma coisa... Consigo comida comer, baiana, comer a comida baiana é um museu a céu aberto, né? Sobre gastronomia, né? E é uma comida ritualística, né? Maravilhosa, nossa senhora. Eu tô aqui, eu confesso que eu já tive um pequeno piriri esses dias aqui. Porque, assim, eu aqui em casa, na casa de minha irmã, ela fez bobó de camarão, aí fez mousse de bacalhau, que é um negócio que eu amo, que ela faz maravilhoso. Aí eu já comi acarajé, já comi abará, já comi amendoim cozido, que é uma coisa aqui da Bahia, né? Em vez de ser amendoim frio, amendoim assado, aqui a gente cozinha o amendoim, deixa ele pegar o sal, depois tira da água e abre ele molinho assim, como ele cozido na casca. Já comi muito aqui hoje, já comi cuscuz, que minha irmã fez para mim também hoje. Enfim, a minha família só fala de duas coisas, de Liz e de como o pai dela está gordo, que eu tenho que fazer uma dieta imediatamente, porque eu só falo de comida, só penso em comida e como o tempo todo. E é verdade, na pandemia estou comendo compulsivamente, eu vou ter que fazer uma dieta radical, né? Porque eu já tenho 55 anos, não posso ficar brincando com colesterol. Mas o fato é que comer é bom demais, né? Comer é gostoso demais. E eu faço propaganda do cuscuz porque é um negócio barato, sem glúten, delicioso. E a gente que é nordestino, né, a gente tem uma conexão com o cuscuz que só a gente entende. Eu estava tentando explicar isso para a Tatá um dia desse, mas é muito difícil. Eu quero ir para Salvador só para comer moqueca. Tem uma história da moqueca capixaba, né, que o pessoal diz que é a coisa mais sensacional e maravilhosa do mundo. Eu não como carne, não como bicho, então... A moqueca capixaba é uma delícia, mas não é moqueca, né? É uma peixada. Eles botam esse nome moqueca, mas não é moqueca. É uma peixada deliciosa, mas não é moqueca, não. Aqui no Ceará o pessoal come muito peixe com banana. Não, aqui em casa a gente come com banana, até sopa e pizza a gente come com banana, imagina. Não, o cearense bota banana em tudo, banana e farofa, Leandro. Aqui banana e pimenta e tudo. Mas olha só, o Leonel Hadi já está aí conosco, já podemos chamá-lo? Não, a gente está aqui conversando sobre comida, já estou com fome de novo. Ele está só ajeitando a câmera, eu vou aproveitar que o Leonel já chegou, vou fazer uma denúncia. O Leonel não divulgou aquele card do brinquedo assassino, ele divulgou um card adulto e maduro. Ele não assumiu a zoeira. Mas você divulgou também um card de maduro, foi você fez? Eu não vi o maduro, eu só vi o da zoeira. Não, o maduro é aquele card de gente adulta, né? A foto com o horário. Ô, Sara, o que é Merol? Merol? Aqui, ó. Leandro Sala, fale no Merol. O que é Merol? Não sei o que é Merol. Eu não tenho como falar. Todo o estado do Ceará agora, né? Não sei o que é Merol, mas vou jogar. Eu não tenho. Ah, uma comida de jogadeiros, ó. Eu nunca ouvi falar, não. Que foi que eu disse? Eu provavelmente estou ofendendo todo o estado do Ceará agora, porque não sei. Nossa, Merol? Bom, se você não sabe, imagina eu não sei o que é. Comida de jangadeiro, é? Alguém sabe o que é Merol aí? Já comeu Merol? Menino, joguei Merol no Google, é comida de passarinho. Tá certo isso? Olha só, Cadu, acarajé é mais gostoso no dendê no óleo de soja. Se alguém colocar um acarajé no óleo de soja, eu dou um tiro. As pessoas pegam as pessoas e botam numa guilhotina cega. Quem ousar colocar o acarajé no óleo de soja é que nem beiju de tapioca no azeite, né? É crime de lesa humanidade. Você tá doido? Botar acarajé no óleo de soja, rapaz? Tá momento que a gente jamais vai esquecer aqui no DCM, né? A Yara Oliveira fala assim, depois de ter sido vacinada ontem, hoje eu tô sentindo algo estranho. Começo da cintura para baixo, eu olhei no espelho e vi que a coloração da pele tá esverdeada e o meu rabo tá crescendo. É a metamorfose. É a metamorfose, exatamente. É a metamorfose, é exatamente isso. Começou e agora é só aproveitar. Ô, Leandro, vamos
aproveitar para fazer aquela propaganda massa de Pedro Zambarda que a gente nesses últimos dias... Vamos botar, é verdade. Tem aí o vídeo, vamos aprender a votar no Pedro Zambarda? A massa, super veloz, vamos lá. Gente, vamos, 1 milhão de votos para Pedro Zambarda. 1 milhão de votos. Olha só, você entra no site do Comunix, inicia a votação, vai para Pamet Repórter. Clicou no repórter, vai aparecer um monte de cabra safado. Cadê os cabras safados? Baixa tudo. Passa por todo mundo, vai lá para baixo. Aqui, ó, o cabeção do Pedro Zambarda. Clicou no cabeção, pum, tá aí. Desce mais um pouquinho. Desceu, vai indicar. Indicou, pronto, acabou. Acabou, seu dia está ganho. Já votou no Pedro Zambarda, vamos esperar ele passar essa fase, porque depois vem a outra fase, que são os finalistas. Aí faça ser 3 nomes por cada categoria, e aí é hora da gente partir para cima de novo, com mais 1 milhão de votos para levar o Pedro Zambarda para o Prêmio Comunix. Gente, vai ser sensacional, vai ser histórico, vai ser uma farra da mídia independente. O Pedro Zambarda está escrevendo com uma equipe contratada pelo Diário do Centro do Mundo, já está preparando o discurso dele, que vai ser um discurso bombástico, um discurso histórico, um discurso que vai chocar a sociedade paulistana no momento que ele fizer o discurso lá no Comunix, falando da importância da mídia independente e da canalice da mídia tradicional brasileira. É uma coisa assim, eu não vou perder isso por nada, então... Opa, deu uma travadinha aqui para mim. E disse que ele vai terminar o discurso assim, né, com o microfone. Ô, Leandro, quero agradecer aqui o Renê, que sempre contribui aqui nas lives de uma forma muito generosa. Muito pois simpático. É, rapaz, eu vi o Renê Gandra. Muito obrigado, Renê. Essa cozinha rosa é raro, difícil aparecer, né? Essa rosinha dos R$50, né? Qual é a cor dos 300? Lembra que tem uma cor, acho que é dos R$300, o cara que entrou aqui botou assim, R$300, meu coração parou. Eu falei, Marília, meu coração parou. Aí o cara dele também, porque ele queria botar 30 e botou 300. Mas eu acho um luxo a pessoa ter R$300 para se enganar. Porra, cara, pois eu não tenho R$30 para me enganar. Coitado, a gente teve que se tornar igual o caixa do supermercado quando é que deu aí, moça? Ixi, eu só tenho 150. Aqui, devolvendo dinheiro assim, né? Aí vai passando os produtos de volta e se tornando. Ô, Leandro, o Leonel já está aqui. Eu ia falar no ponto, depois eu me toquei que é uma expressão um pouco pesada, né? Você está no ponto aqui. Está no ponto. O Leonel está no ponto. Já estão perguntando, cadê o vereador? Então, sim, não vamos mais perder tempo, por favor, vamos convidar então o nosso querido amigo Leonel Hadi, vereador do Partido dos Trabalhadores na Câmara Municipal de Porto Alegre, né, das lideranças dos policiais antifascistas no Brasil, e que deve estar... Não? Não fala isso que depois eles... Então, para a gente é uma das lideranças, é uma figura muito importante nessa luta do antifascismo no Brasil, é uma figura referencial dessa luta do antifascismo no Brasil, e é uma honra, Leonel, ter você aqui conosco de novo no Diário do Centro do Mundo. Seja muito bem-vindo, porque a gente tem muita coisa para conversar, porque o Brasil está em transe, né? O Brasil está pegando fogo, e assim, a gente agora tem pela frente, eu acho que, Leonel, já queria começar conversando contigo, já tem uma luta agora que ela não é mais conceitual antifascista, digamos assim, já é uma luta para tirar realmente o Bolsonaro, porque não tem mais nenhuma condição, você não acha? Concordo, Leandro. Primeiramente, queria agradecer a Sara, queria te agradecer ao DCM, e é uma honra estar de volta aqui com vocês e com toda a audiência. E, de fato, o momento agora é crucial, a gente já tem elementos suficientes para a retirada, né, de um presidente genocida, fascista. E o mais interessante, até então a gente tinha uma percepção de que essa lógica negacionista dele, da não compra de vacina, do incentivo à cloroquina, ao tratamento precoce, isso era só algo negacionista, era algo, né, de uma pessoa conservadora, reacionária, que tem vive num mundo paralelo, tem uma lógica deturpada. Enfim, a gente tinha essa, né, era uma questão de racionalidade que levava ao caos. Mas, pior do que isso, além disso, nós temos então agora claramente a situação da corrupção, que todo esse discurso que levou milhões de brasileiros e brasileiras a negar a vacina, a não respeitar o distanciamento social, ao não uso de máscaras, era um projeto simplesmente voltado para que o Bolsonaro e todo o grupo dele pudessem lucrar através do superfaturamento da compra de vacinas. Tanto é que aquelas vacinas que não fizeram um acordo financeiro, que não entraram nessa lógica financeira, tiveram o seu processo todo atrasado. E aquelas que
fizeram um acordo financeiro ou que estavam prestes a fazer esse acordo financeiro, tiveram todos os processos acelerados, a Anvisa não foi consultada. Então, nitidamente, a gente observa que todo aquele discurso que a gente no início pensava que era uma lógica ideológica, negacionista, contra antivacina, na verdade, era simplesmente utilizada para que ele pudesse fazer os acordos a tempo de lucrar, né, ele e o seu grupo. Então, isso já é motivo suficiente, né? Mais de 500 mil mortes, compra da vacina superfaturada, demora na compra para favorecimento pessoal. Então, fora a questão do Salles, que isso passou, que é tão absurda quanto, mas nesse contexto ela passou batida. Passou batida, é verdade, né? Mas a questão do tráfico internacional de madeira, de todas as ações que ele fez contra o IBAMA, contra a Polícia Federal, quantos agentes e delegados e delegadas da Polícia Federal não foram afastados dos casos de investigação de corrupção de dentro do governo, contra a família do próprio presidente. Então, assim, se a gente vai puxando o fio, assim, a gente não para, né, os casos de corrupção, mas é que é tanta coisa simultânea que isso vai ficando dentro dessa lógica toda da pandemia, da quantidade de mortes, do negacionismo. Mas, de fato, motivos não faltam. O fato ele comprou o Centrão, a gente tem que ter um clima político para isso, e isso se faz nas ruas. Leonel, tem uma percepção também, isso é interessante, acho que você tem muita propriedade para falar sobre isso, de que ele conta que dentro do que sobrou da bolha bolsonarista, ele tem esses fanáticos de sempre, essas pessoas loucas, fanáticos religiosos, enfim, mas tem as polícias, pelo menos uma percepção de que ele ainda que o bolsonarismo cooptou boa parte das polícias, tanto as polícias militares quanto a polícia civil. Você tem, na sua opinião, as polícias vão, nesse momento, também querer se distanciar do Bolsonaro? Quer dizer, o Bolsonaro está virando um leproso político e moral, a tal ponto que mesmo essas partes cooptadas da polícia vão acabar também se afastando dele? As polícias civis e a Polícia Federal, as polícias civis e a Polícia Federal já se afastaram dele faz muito tempo. As polícias judiciárias, né? As polícias judiciárias já se afastaram dele faz um bom tempo, desde a reforma da Previdência. É claro, existem ainda grupos vinculados, é óbvio, né? E não deixaram de ser instituições conservadoras, por exemplo. Não é isso que eu estou falando, mas se afastaram dessa militância mais frontal, como foi feito em 2018. Então ele reduziu drasticamente assim, a relevância dentro dessas corporações. Mas, por exemplo, dentro das polícias militares, como ele fez uma reforma da Previdência vantajosa, colocando as polícias militares junto à reforma do Exército, que foi uma piada, né? Mas ele, de forma estratégica, colocou as polícias militares aos 45 minutos do segundo tempo. Ele não fez de bom grado, porque ele gosta das polícias. Ele foi alertado que, bom, se tu não colocar as polícias militares, tu vai perder completamente a tua base repressiva, né? Na real, foi isso que pesou, porque por ele não colocaria, por ele só favoreceria o Exército, nas Forças Armadas, porque ele é do Exército, ele se favoreceria. Se ele não fosse militar, ele não teria feito para o Exército, entende? Então, quer dizer, ele precisa de um aparato repressivo, ele sabe que a Polícia Militar é um aparato repressivo que ele necessita, então ele coloca a Polícia Militar nessa reforma da Previdência e mantém ainda uma certa simpatia, mesmo com algumas baixas dentro das polícias militares. Então, ao mesmo tempo, ele tem aquela PEC 186, que é a PEC que congela, né, a reposição salarial e as promoções. Isso tem um impacto muito forte dentro das polícias também, né, de traição, porque são 15 anos, né, que não vai poder existir reposição salarial, né, dependendo dos orçamentos dos estados, enfim, mas isso tem um impacto dentro das polícias. E o principal impacto do momento é a PEC 32, que faz com que a estabilidade e outros direitos dos servidores públicos, e o que vai atingir também os policiais, sejam colocados em xeque. Então, ele vem perdendo o apoio interno nas corporações, mesmo dentro das corporações militares, mas, ao mesmo tempo, os que têm ficado são mais radicalizados. Esse é o ponto que eu acho que a gente tem que entender nesse momento. Aqueles que hoje estão dentro dessas instituições e que seguem bolsonaristas, eles estão mais radicalizados, defendendo atos mais violentos, digamos assim, né, mais dispostos a ações mais extremadas, mas não é a maioria e nem é perto da totalidade. Mas são grupos, pode-se dizer, relevantes,
e que poderiam estar dispostos, sim, a ações mais deliberadas e de desestabilização, principalmente dos governos estaduais, que é mais ou menos o que a gente viu no Ceará, né, naquele motim de 2020, que é mais ou menos... Aquele evento da Bahia. Da Bahia, mas da Bahia tem uma mescla, né? Ali da Bahia, para mim, foi tentado utilizar uma pessoa que estava numa situação de sofrimento mental, mas se tentou utilizar aquilo para aquele grupo policial, né? Tentou se fixar naquilo para criar um fato, mas as imagens logo depois derrubaram. Mas se não tivesse aquelas imagens mostrando o policial que foi morto atirando contra os seus colegas, aquela narrativa poderia sim, naquele ambiente, tu nota que existiam ali, sei lá, 200, 300 policiais dispostos a criar um motim, criar um fato contra o governador do estado. E no Recife foi o fato mais recente, né? Que foi aqueles 2 cidadãos ali que tiveram um olho, né, perderam a visão por causa de tiros da polícia de choque, sem autorização aparente do governador do estado. Então, a gente começa a observar que isso está ocorrendo já há um tempo, né? Leonel, tem uma questão de fundo na discussão de polícias no Brasil que não se discute mais hoje, mas é uma discussão permanente há muito tempo, que é a questão do ciclo completo de polícia, né, que é defendido pela Polícia Militar e não é defendido pelos delegados das polícias judiciárias. Porque a ideia é o seguinte, é ter uma polícia do Brasil que faça a investigação, o inquérito, enfim, complete o ciclo todo para que não tenha essa coisa da Polícia Militar prende, né, e aí leva para um delegado da Polícia Civil ou Polícia Federal, e aí o delegado preside o inquérito, né, indicia e manda para o Ministério Público denunciar ou não. Qual que é a sua posição sobre isso? Você acha que o Brasil tinha que ter uma polícia só, não militarizada, e que fizesse o ciclo completo? Sabe que eu sigo muito a linha do Marcos Rolim, né? Nesse sentido, que pesquisa esse assunto. Para mim, primeiro ponto, a gente teria que desmilitarizar a polícia militar. Eu não digo que esse seria para mim o segundo ponto. Para mim, o primeiro ponto seria a carreira única. Uma entrada só nas polícias, em todas as polícias. Tu entra na base, vai progredindo, fazendo provas internas, te qualificando, né? Tu vai chegar lá, depois que tu fizer a tua progressão meritória dentro da carreira, tu chega, né, e tendo a capacidade, tu chega ao cargo de, seria delegados ou oficiais, né, se fosse na Polícia Militar, os oficiais ali, capitães, majores e tal, e se for na Polícia Civil e Polícia Federal, os delegados, né, pode ser até outro nome, até tem um projeto já tramitando, né, da Polícia Federal que transforma em agente especial o cargo. Então, primeiro ponto para mim é carreira única, porque isso vai fazer com que a gente não tenha essa ruptura entre uns obedecem, outros, né, comandam e sem nenhum tipo de experiência, enfim, isso é muito ruim, isso acontece no Brasil, nenhuma polícia no mundo é assim, nos Estados Unidos não é, na Inglaterra não é, né? É uma carreira só e tem que ser assim como a PRF é e a Polícia Penal é também. Bom, em segundo lugar, a desmilitarização da Polícia Militar, isso é um outro fator relevante, retirar como força auxiliar do Exército, né, dentro da Constituição, fazer com que ela não siga o Código Penal Militar, que ela não siga o ordenamento militar, embora no meu ponto de vista, ela siga sendo ostensiva, armada, fazendo o mesmo papel, seguindo disciplina e hierarquia. Uniformizada, exatamente. Então, ela seguiria com os mesmos moldes, né? Só que desmilitarizada, mas ela poderia seguir até com as patentes, poderia ser tenente, como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eles chamam de tenente, mas não é militar. Né? Enfim, por quê? Principalmente porque isso seria bom para os policiais, para os trabalhadores da segurança pública, que não seriam obrigados a cumprir ordens, né, absurdas, que não seriam obrigados a cumprir prisões administrativas, né, poderiam ter direito de sindicalização, enfim, eles poderiam, né, ser realmente trabalhadores com seus direitos garantidos. Por isso que é importante a desmilitarização, porque isso teria um reflexo positivo, inclusive, na sociedade. E daí vai mudar o treinamento, etc. Né, mas isso é um debate bem profundo. E, por fim, aí a gente entra nesse duplo debate, que o primeiro debate é o ciclo completo, o segundo debate é a polícia única. Ciclo completo. Existe, e aí vai cruzar, né? Eu penso que uma polícia única nos estados não seria hoje o ideal. Por quê? Primeiro ponto, tu teria que fazer uma unificação de carreiras que é muito complexo entre duas instituições, né? Tu teria que mesclar duas instituições estaduais, sendo que hoje a polícia militar ela chega a ser, em alguns estados, 3, 4 vezes maior do que a polícia civil. Então, tu teria que fazer essa mescla, a gente teria um problema de sobreposição. Mas aí qual seria a solução, né? Trabalhando com a ideia de ciclo completo. Porque o ciclo completo, para quem não sabe, é
a mesma polícia fazer desde da ronda ostensiva até atender local de crime, levar para investigação e remeter para o judiciário. Esse é o ciclo completo. Uma polícia só faria tudo isso. Hoje no Brasil, a polícia militar ela faz o policiamento ostensivo, via de regra ela prende alguém em flagrante e isso vai virar um procedimento, um inquérito policial na polícia civil que vai remeter ao judiciário. Então a gente tem uma fragmentação hoje no Brasil, o que eu também não acho positivo. Embora, por exemplo, a polícia civil faça o ciclo completo em alguns departamentos, né? Por exemplo, o departamento de homicídios aqui do Rio Grande do Sul é ciclo completo. Tu vai desde local de crime até a remessa do inquérito ao judiciário, né? Então, a gente tem alguns pontos são ciclo completos que a Polícia Civil vem fazendo. Mas, se a gente fosse pensar que não é possível uma unificação entre as duas polícias e a gente quiser defender o ciclo completo, que as duas polícias façam o ciclo completo, elas não podem se sobrepor também. Por quê? O maior risco hoje do ciclo completo é a gente manter a polícia militar, ter o ciclo completo para as duas polícias, a polícia militar infinitamente superior em termos numéricos à polícia civil, e o que vai acabar acontecendo? A polícia militar ela vai engolir a polícia civil e toda a polícia vai ser militar. Aí a gente vai ter um militarismo, exatamente o que está mais equivocado no nosso sistema democrático, de 88 para cá, vai ser hegemônico, né? Porque essa é a tendência, essa é a tentativa do governo Bolsonaro, é militarizar todas as polícias, até as polícias que não são militares. Porque fica mais fácil, né, de tu dominar, mais fácil de tirar os direitos, etc. Sim. Então, eu penso assim, se fosse dentro de um sistema de duas polícias, tu teria que dividir da seguinte forma. Essa que seria a polícia militar desmilitarizada, mas essa que é mais ostensiva, que é maior, essa ficaria com os crimes mais comuns. Por exemplo, roubos, né, a pedestres, furtos, o pequeno tráfico, o pequeno contrabando, né, esse tipo de criminalidade. Já a polícia civil seria uma polícia mais de complexidade, crime organizado, homicídios, latrocínios, estupros, organização criminosa, lavagem de dinheiro, né? Então tu teria duas polícias, cada uma respeitando o seu espaço e agindo de forma do ciclo completo. Então eu penso dessa maneira, para mim isso seria o mais simples de ser efetivado e extremamente efetivo, até porque tu teria uma polícia, de certa forma, controlando a outra. Né? Tu não teria uma grande corporação gigantesca, né? Sem nenhum. Uma teria um certo controle sobre a outra, nesse sentido. Controle que eu digo, analisando, né, os excessos uma da outra. Né? Um equilíbrio, né? Leonel, outra coisa, a CPI que está hoje, inclusive, vai receber o Carlos Wizard, que é um empresário bilionário ligado a cursos de inglês e que está no centro, quer dizer, uma questão central desse gabinete paralelo do Ministério da Saúde, no lobby da cloroquina. E agora se descobriu que, além do lobby da cloroquina, havia um esquema muito, muito arrojado de corrupção dentro do Ministério da Saúde para a cobrança de propinas no caso das vacinas, né, na compra de vacinas. Então, a CPI entrou numa lógica de investigação criminal com dois frontes bastante robustos. Na sua opinião, como policial, como investigador, assim, a CPI está caminhando de forma correta? Assim, é possível que a CPI consiga, nesses dois frontes de investigação, chegar à materialidade necessária para, pelo menos, a gente embasar um pedido de impeachment para o Bolsonaro no Congresso Nacional? Eu acredito que os conteúdos para o impeachment já são quase uma overdose de provas, etc. Né? Mas isso só comprova cada vez mais que o impeachment é uma ferramenta política, pura e simples. Ela não tem nada de real jurídica, vamos chamar assim, né? Porque, assim, se fosse jurídica, hoje a gente teria uns 5, 6 impeachments já para o Bolsonaro. Se comparar com a Dilma, por exemplo, uns 30, né? 30 mais. Então, esse é o problema, né? É uma instituição política, simples. Só que ela vai perder completamente seu sentido após o governo Bolsonaro se ela não ocorrer. Do meu ponto de vista, a gente poderia tirar até do nosso ordenamento jurídico, então não existe mais a ferramenta do impeachment, porque, né, um presidente que tem tantas provas em relação a isso e permanece enquanto uma presidenta que não tinha, que se fez uma pedalada fiscal, foi retirada, né, é uma instituição totalmente de quem tem a maioria do Congresso. Mas me parece que o ponto-chave em relação a isso é o MPF, é o Ministério Público Federal.
que é quem, para quem a CPI deveria repassar todos os conteúdos para então iniciar uma persecução penal. E é ali que mora o grande problema, né? Com Aras, que a gente sabe que é muito vinculado ao bolsonarismo, a gente vai ter sérios problemas se não existir uma pressão social. Tudo no momento agora se resume à pressão social e à quantidade de pessoas fazendo pressão, porque se a gente ficar nessa normalidade, isso vai sendo postergado e vai sendo abafado a ponto de ser inócua a CPI, tudo que está sendo provado. Mas as questões estão chegando de forma tão evidente, tão chocantes, né, das negociações de vacina, das provas, dos testemunhos, dos documentos, que eu acredito que não vai ter como não existir uma repercussão penal em relação a isso, embora eu não sei se chegaremos, né, dentro de toda essa blindagem que existe, se a gente consegue chegar de fato ao Bolsonaro ou se só vão cair, né, aqueles pontas de lança que a gente sabe que estão vinculados ao presidente. Então esse é o ponto que eu fico na curiosidade, mas que existe conteúdo probatório, que existem provas contundentes, documentais, testemunhais, e que vinculam o presidente da República nesse contexto das compras fraudulentas das vacinas, do superfaturamento e da superprodução de cloroquina através das Forças Armadas, né? E favorecendo laboratórios que financiaram a campanha do Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro indo no BNDES, requisitando facilidades de financiamento para compras de vacinas, né, da Covaxin. Quer dizer, está tudo intrínseco, reuniões com o presidente, diretamente com o presidente sendo informado. O dado que saiu ontem é muito chocante, né? Sim. O presidente, no momento que ele foi informado da corrupção pelo deputado do DEM, né? E ele diz, eu estou sabendo, que absurdo, né? Pelo relato do Miranda mesmo. Ele disse que sabia, inclusive, quem estava comandando. Ele sabia, não, mas olha o detalhe que chega ontem, não sei se todo mundo acompanhou. O Miranda disse que logo ele fez essa reunião, fez a denúncia, Bolsonaro, estão roubando lá, não sei o quê, olha só a vacina, meu irmão está dizendo isso. Depois, eu acho que uma semana depois, chamam ele para uma reunião, esse é um dado que chegou ontem. Sim, chamam ele. Ofereceu uma propina, né? Chamam ele dizendo, olha, se tu parar de fazer essa pressão, a gente vai te pagar. Espera um pouquinho, ele só falou aparentemente com o presidente da República. Ele só falou aparentemente com o presidente da República. Ele não chegou falando para tudo que é deputado. Aí como é que chega o empresário e diz assim, se tu ficar quietinho, parar com isso aí, eu vou te dar o dinheiro? É óbvio que foi o presidente que fez a movimentação, pessoal. Com certeza. E isso me irrita um pouco na CPI, porque os senadores eles ficam muito num jogo de... Né? Pô, isso tem que ser dito. Isso tem que ser dito. Então é muito evidente o que a gente está passando assim nesse momento e que o presidente, de fato, está envolvido nessa corrupção. Ele foi o garoto propaganda da não compra da vacina a tempo para que a coisa continuasse acontecendo por baixo dos panos. Ele foi o articulador, ele ia falar, pode ver os timings, se for pegar o timing dele, quando ele fala e o que estava acontecendo. A Folha de São Paulo lançou agora 250 mil mortes, falas do Bolsonaro ao mesmo tempo, no mesmo dia que eles estavam negociando a propina num bar ali no shopping center. Então é chocante, mais de 500 mil mortes para uma família miliciana e poucos deputados e ministros, né, e aqueles políticos da volta ficarem bilionários, porque é um escândalo bilionário. Fora a questão dos respiradores, fora a questão do oxigênio, fora a questão de Manaus, fora a questão do Pazuello, fora tudo. A questão do Rio de Janeiro, Leonel, no depoimento do ex-governador Witzel, ele quer uma reunião sigilosa, o que se aventa é que, na verdade, quem comanda os hospitais no Rio de Janeiro é o Flávio Bolsonaro. Quer dizer, tem um esquema também de comando dos hospitais, né? Do controle dos orçamentos, das verbas para a compra dos hospitais, que é comandado num esquema bastante parecido com o esquema de milícia, com o Flávio Bolsonaro. Eu queria só um parênteses, perguntar uma coisa, uma avaliação sua, porque você é gaúcha, político em Porto Alegre, vereador em Porto Alegre pelo PT, e uma das figuras mais deploráveis dessa CPI é o senador Luiz Carlos Reis, né, do Rio Grande do Sul. Eu fico pensando, isso que eu queria saber, se há
localmente, regionalmente, no Rio Grande do Sul, um embate também tão feroz e tão necessário entre as forças progressistas e os reacionários do Rio Grande do Sul, porque a imagem que hoje o Rio Grande do Sul tem, se passa diariamente, diuturnamente, pela CPI, é daquela figura absolutamente grotesca, né, de um indigente intelectual absoluto, uma figura, assim, uma das figuras mais patéticas e mais ridículas. Olha que eu estou há mais de 30 anos em Brasília cobrindo política. Assim, é uma figura que chega a ser um pouco inacreditável. Como é que é a luta de vocês no Rio Grande do Sul contra esse tipo de político reacionário que ocupa hoje, né, uma posição de destaque na política nacional? O Heinz, ele se elegeu, para ter uma noção, como é que o Heinz se elege? Ele era um deputado federal, né, mediano, não era ninguém, não era um conhecido. E ele se elege em 2018 como senador, ele ia ser candidato a governador. E aí teve o acordo com o Eduardo Leite nessa chapa e ele foi, né, preterido e foi a Senado. E quando é que ele explode na eleição a Senado? Quando ele faz uma fala dele, nem era daquele momento, era uma fala mais antiga ainda, quando a Dilma era presidenta ainda, mas ela vem jogada na campanha eleitoral, em que ele diz o seguinte: o governo do PT é formado por tudo que não presta, quilombolas, lésbicas, homossexuais, negros, indígenas. Ele se elegeu com essa fala. A campanha dele foi basicamente esse vídeo sendo replicado, inclusive, pela esquerda que criticava, e ele se elege senador através de um vídeo falando essas frases nazistas, assim. E o que tem que entender, né? O Rio Grande do Sul, ele é um estado que sempre foi 30%. A gente sempre dizia que aqui é o estado dos 30%. E é um estado grenalizado. Para quem não sabe, tem o Internacional e o Grêmio. O Rio Grande do Sul sempre foi bipolar, né? Ele sempre teve dois lados que chimangos de maragatos, federalistas, né? Enfim, republicanos e monarquistas. Enfim, o Rio Grande do Sul ele sempre foi extremamente dividido. Historicamente, ele é um estado dividido. Forças extremamente reacionárias e forças extremamente progressistas. Tanto é que aqui é o estado de boa parte dos presidentes da ditadura e é o estado do Leonel Brizola, do João Goulart e do Getúlio Vargas. Então, o Rio Grande do Sul é dessa maneira. Mas esses 30%, o que acontecia geralmente nas eleições? Bom, num primeiro momento, os 30% da esquerda conseguiam angariar os outros 20% que ficam flutuando, venciam eleições. No outro momento, a direita, né, conseguia os outros 20%, vencia as eleições, mas a esquerda nunca baixava de 30% e a direita nunca baixava de 30%. Por isso que aqui, via de regra, sempre tem segundo turno, por isso que aqui, via de regra, os governadores nunca se reelegem, então, porque tem essa força, essa balança. Mas a partir do mensalão, não foi nem da Lava Jato, a partir do mensalão, esse equilíbrio ele começa a ficar muito, né, a esquerda começa a derreter de uma forma grotesca, que a partir de 2014 a gente começa a ter uma situação de derretimento da esquerda, né? A esquerda ela começa a perder prefeituras, ela começa a reduzir espaços em câmaras de vereadores, em Assembleia Legislativa, no Congresso. A gente, né, perde, não consegue mais ser competitivo em Porto Alegre, que foi uma das primeiras capitais a ter governos de esquerda. E isso, então, depois com a Lava Jato, então E lembrando, né, que o TRF4, para quem não sabe, é em Porto Alegre. Né? Porto Alegre, é verdade. Então, onde o Lula foi julgado, né, na verdade, em segunda instância, foi aqui em Porto Alegre, onde se operou toda essa lógica da Lava Jato de Curitiba, de que ele julgamento de segunda instância, ele vai poder ser preso ou não, se ele vai poder concorrer ou não, os processos que foram passados à frente foram aqui em Porto Alegre. Então a gente tem forças conservadoras e reacionárias muito fortes aqui também, e que cresceram de forma exponencial junto com o latifúndio, com os latifundiários, com essa lógica do armamentismo, que isso também sempre foi muito forte aqui no Rio Grande do Sul. Então, o Heinz, não só o Heinz, né? A outra figura nefasta é o Onyx, né? O Onyx também é daqui. O Onyx também é daqui. E são os dois que estão liderando a corrida ao governo do estado aqui no Rio Grande do Sul nesse momento. Né? O Onyx está, inclusive, na frente do Heinz. Então isso é muito preocupante nesse momento. E me parece assim que no campo progressista aqui no Rio Grande do Sul a gente está patinando ainda nesse debate sobre quem será candidato,
né? E não me parece assim que a gente tem uma competitividade assim a curto prazo aqui para a eleição de 2022. Não, você está com uma bandeira do Brasil atrás aí de você, e eu tenho apregoado, né, causando até um certo desconforto aqui no DCM, de que as pessoas têm que abandonar o verde e amarelo e colocar o vermelho nas ruas, nas manifestações. O verde e amarelo ficou nitidamente ligado ao fascismo tropical, ao fascismo bolsonarista, é uma marca que vem desde o período do impeachment, que eu acho que é uma luta em glória tentar resgatar o verde e amarelo como cores da nação. O verde e amarelo passou a ser uma cor dos fascistas brasileiros, e eu tenho pregado que as pessoas vão às manifestações e pintem as ruas de vermelho, porque a gente tem que fazer uma reação, inclusive simbólica, a esse verde-amarelismo do bolsonarismo. Então, eu queria te fazer duas perguntas. A primeira, se você acha que é possível, sim, resgatar o verde-amarelo como uma cor de todos e tal, e levar isso para as manifestações, e se você acha que essa manifestação agora do dia 3 de julho, por conta da circunstância política que a gente está vivendo agora, pode ser, sim, ela sim, um marco nessa inflexão pelo impeachment do Bolsonaro ainda esse ano? A primeira das manifestações eu apoiei muito, divulguei, mas eu não me sentia, digamos assim, confortável em ir, né? Porque, enfim, eu não estou vacinado ainda, eu acredito que é um risco, todo mundo que está indo está se arriscando, né? Mas, claro, muito diferente das manifestações dos fascistas, que vão sem máscara, que defendem, né? Enfim, a gente sabe que existe uma diferença brutal, embora seja movimento de massa. E o pessoal respeita mesmo, se a gente for observar os vídeos, né, tem distanciamento, isso é muito levado em conta. Então, mas no primeiro eu tinha uma dúvida a respeito, né? E apoiei muito, mas acabei não indo. Mas no segundo eu fui. E eu posso dizer assim que eu tenho certeza assim que esse de sábado pode ser um divisor de águas, se for bem organizado, se as pessoas forem de forma ainda maior do que foram tantas cidades como foi no último. Lembrando que mudou a data, né? Era para o final de julho, agora vai ser no próximo sábado, e sim, se nós tivermos um movimento de massa relevante, isso pode ter uma mudança no humor, vamos chamar assim, dos congressistas, que no final são os que vão decidir sobre o impeachment, né? E sobre as cores do verde e amarelo, eu penso da seguinte maneira: eu nunca tive simpatia pelos símbolos assim positivistas, pelos símbolos da República Nacional, né? Porque eu acho que esse é um debate, né? O nacionalismo é um debate que acabou levando o mundo para situações, né? Para o fascismo, para o nazismo. Então, essa ideia do nós e eles, a minha nação é melhor que a tua, etc, etc. Isso não. Eu acredito que a gente tenha que ter uma lógica de que o mundo todo seja uma sociedade, né, melhor para todos e todas, né? Mas a gente tem que pensar também como argumentar para a nossa população de que nós do campo da esquerda, nós do campo progressistas, pensamos o nosso país. Que nós queremos um país soberano, que nós queremos um país em que a educação seja oferecida com qualidade para todos e todas, que nós queremos que a saúde chegue a todos e todas de forma gratuita, que nós queremos sim uma nação que se orgulhe, né, que possa dizer assim, eu sou brasileiro em qualquer lugar do mundo, e as pessoas dizem, admira o teu país. E isso é algo que, se a gente for pensar, o Lula fez muito bem principalmente no governo Lula, isso ficou muito evidente, as capas de jornais, a visão que o Brasil é, né? Aquela frase clássica do Obama, você é o cara, né? Quer dizer, o Brasil viveu um pequeno momento em que esse segmento ele começou a aparecer, né? A economia crescendo, a miséria reduzindo, os dados educacionais melhorando, né, o acesso aos pobres e negros às universidades avançando, e isso demonstra um sentimento de pertencimento a uma nação, e que nós do campo da esquerda realmente pensamos uma nação em que as empresas estatais que sejam nevrálgicas, que sejam relevantes, não sejam entregues para o capital estrangeiro, entende? Só que isso passa por uma simbologia. Porque eles, de forma muito eficiente, eles se apropriaram dos símbolos nacionais, que são símbolos que vêm de uma história lá, a bandeira nacional vem lá da família imperial, depois passa por um golpe militar, etc. A gente sabe disso, né? A Ordem e Progresso é um lema positivista, é um lema conservador, né? Mas
o que eu penso em relação a isso? A gente tem que, no momento, às vezes, esquecer o nosso conteúdo histórico, né, de construção de símbolos e essas críticas que são inerentes ao marxismo, inerentes ao campo da esquerda, e demonstrar simbolicamente, de forma muito resumida para a população, olha, nós também somos brasileiros, nós também temos um projeto para o nosso país, nós amamos essa nação e nós não somos aquilo que estão dizendo aqueles que se apropriaram dos nossos símbolos, de que nós somos, sei lá, da Venezuela, de Cuba, de que nós não somos nacionais. Nós temos relações internacionais de solidariedade, mas nós somos brasileiros e nós queremos um país para todos e todas e queremos que esse país seja realmente um país pujante, um país que seja representativo para o mundo. Porque se a gente abandona esses símbolos, é muito fácil para eles colarem, viu? Nós somos o Brasil, nós somos aqueles que pensamos na nação. Olha, não vamos entregar para os estrangeiros, não vamos entregar para os inimigos, porque é isso que o fascismo faz. Nós e eles, nós brasileiros, que amamos a nossa nação, contra esses violentos terroristas vermelhos que querem explodir, não sei o quê. Aí começam a misturar criminalidade com, né? E eu não tenho... Eu, por exemplo, a minha mãe foi fundadora do Partido dos Trabalhadores. Eu tinha bandeiras imensas do PT desde criança. Eu tinha um cachorrinho que era chamado PT, entendeu? Minha mãe tinha uma bandeira vermelha do PT gigantesca. Mas eu penso que nesse momento é importante usar as cores da esquerda, mas ao mesmo tempo é importante que a gente faça um hibridismo, sim, com as cores nacionais, porque isso gera um impacto visual e gera um impacto na semiótica do discurso muito relevante. E é isso que eles ganharam muito, né? Eles se apropriaram completamente. Agora, eu já não falo isso da camisa da seleção brasileira, entendeu? CBF, para mim, é uma empresa, vamos chamar assim, né? Uma empresa corrupta, tal. Então, a camisa da seleção brasileira, eu não acredito que tenha... Agora, nossa bandeira, cantar o hino, essas questões, mesmo que a gente saiba a origem, é importante nesse momento para a gente passar uma mensagem de que nós pertencemos a essa nação. Tá certo. Leonel, eu vou só dar uma palavrinha com o pessoal do chat aqui rapidamente, que a gente vai ter que transmitir a CPI da pandemia, que já começou lá no Senado. Hoje tem o empresário Carlos Wizard, que é um depoimento importante, né? Ele é apontado como um dos membros do gabinete paralelo, esse gabinete paralelo que determinava quais seriam as ações a serem tomadas no Ministério da Saúde, que prova que o general Pazuello, na verdade, não era ministro de nada, né? Era um fantoche colocado ali para colocar em ação, para operacionalizar o que era decidido nesse gabinete paralelo, que basicamente fazia o lobby da cloroquina, e a gente sabe agora que também está ligado a um esquema de cobrança de propina para a compra de vacinas. Então, o Carlos Wizard é muito importante para ser ouvido. Ele tentou não ser ouvido, já estava nos Estados Unidos, correu para o México, mas conseguiram, então ele voltou, já teve o passaporte, inclusive, retido pela Polícia Federal, e vai ter que falar sobre essa participação dele, que me parece ser o sujeito que recebia a grana e distribuía do esquema do lobby da cloroquina. Então, é muito importante, a gente vai ter que transmitir daqui a pouco. Então, eu já peço para quem está no chat, por favor, para que a gente vai ter que se despedir do Leonel Hadi daqui a pouquinho, e eu queria que vocês mandassem superchats, né? Mandassem super sticks, lembrando que a gente tem uma meta muito singela de 5 membros por live, a gente parece que só está com 2 ou 3 membros, eu não posso fechar, vocês sabem que eu não fecho o barraco aqui sem 5 membros, porque senão eu sou humilhado nas reuniões de pauta do DCM, né? Então me poupem desse vexame e, por favor, lembrem-se que é muito mais do que se tornar membro, é uma ação solidária. Nós só temos vocês da comunidade para financiar o nosso trabalho no DCM, não temos relações com bancos, nem com grupos varejistas, a gente depende única e exclusivamente da grana que vocês colocam para a gente via super stickers, né? Comprando esse ingresso virtual que eu peço para vocês comprarem. Então, entrando aqui, entraram, bota o super stickzinho de 99 centavos, que nem dinheiro é, mas que juntando muita gente acaba dando um fluxo financeiro razoavelmente interessante para a gente manter o nosso boteco aberto. Outra coisa é que a gente está sofrendo um assédio judicial cada vez mais violento. Já são mais de 70 processos, todos tentando de alguma forma, com pedidos milionários de indenização, asfixiar financeiramente o DCM para que a gente se cale. Hoje mesmo o Kiko Nogueira, de manhã cedo no Diabos Velhos, a gente tem que encerrar um pouco mais cedo, porque teve que ir à Polícia Federal, foi intimado a Polícia Federal para depor num processo desses vagabundos contra o Diário do Centro do Mundo.
Então, nós temos assim, muitos problemas, além, é claro, de pagar as atividades aqui. Tudo parece de graça, mas nada é de graça. A gente precisa ter um fluxo de grana, pequeno que seja, diário que seja, mas para poder a gente continuar funcionando. Então está se avizinhando uma terrível batalha eleitoral, que vai ser dos fascistas contra o campo progressista em 2022. A gente precisa estar também preparado para essa guerra. Então, os motivos são muitos, é por isso que todo dia eu paro e peço grana para vocês, porque nós precisamos de verdade que você nos ajude. Então, mandem os seus superstics, mandem os superchats e, por favor, se tornem membros. É mais importante do que tudo é se tornar membro. E você pode se tornar membro do DCM por apenas R$ 2,99. É uma caixinha de fósforo que você compra por mês, né? Por mês. E se torna membro do DCM e nos ajuda e nos dá, né, esse colchão de apoio, de solidariedade, de grana e de ação política para manter essa trincheira aqui funcionando. E essa trincheira, para funcionar, não é fácil. Todo mundo tem que estar trabalhando. A gente mora dentro do YouTube. Vocês estão sempre aqui no Superchat nos apoiando. Enfim, a gente sabe que é uma ação diária e é uma ação política em si, uma militância. E essa militância precisa, claro, sempre muito da ajuda de vocês. Dito isso, deixa eu chamar aqui a Sara Góes. Sara Góes, onde quer que você esteja, por favor. Já tem alguns superchats, tem algumas mensagens para a gente conversar com o nosso querido Leonel Hadi, e em seguida eu peço para ele responder, enfim, refletir sobre o que foi dito, e eu vou ter que me despedir dele na sequência, por favor. Vou até colocar, eu estava olhando aqui a lista de vacinação, Leandro, de Fortaleza. Você vai ser vacinada? Parece que pula meu nome. Tá chegando assim, aí pula. Ai, gente. Vou colocar o Leonel aqui. Vou ler aqui os superchats que chegaram. Inclusive, tem mensagem que o pessoal mandou aqui no grupo Diamante, mandou mensagem separada aqui falando da atuação do Leonel lá em Porto Alegre. Teve uma pessoa que falou assim, Leonel devia se candidatar aqui em São Paulo. Aí o pessoal de Porto Alegre, não! Deixa ele aqui. O Olaí Severo de Oliveira fala assim, bom dia, camaradas, em especial ao Hadi, futuro governador e gaúcho da Gema. Vejam que ele enfrenta um frio de 5 graus com uma camiseta. A gente já vai falar disso. Não, aqui tem ar, ó, vou mostrar ali em cima, ali, ó. Ah, tá, tem calefação, Senão não dá. Tinha ar-condicionado usado para esquentar, isso é uma coisa de outro mundo pra gente, né, Leandro? No Ceará nem existe isso. Existe Ceará... Não existe, não. O Pedro Roberto Lucila fala assim, bom dia, Sara e Leandro. Seria bem interessante um café da manhã com o Eduardo Moreira e com o Leandro. Abraço a todos. Gente, o Eduardo Moreira eu acho que uma das pessoas mais sem tempo do universo. A gente tenta agendar aqui, mas é bem complicado. O Paulo Góes fala assim, não houve negacionismo, e sim propinismo. E é sempre bom lembrar para as pessoas que ele nunca acreditou na cloroquina, ele nunca acreditou que a vacina era mentirosa e etc. Isso é um safado, não é? Ele não é burro, gente, ele é safado. O Paulo Góes depois sugeriu que a gente fizesse um café da manhã com 2 ou 3 blocos para os participantes irem entrando e saindo, e depois a gente vai, inclusive, mudando o título da live. A gente pode conversar sobre isso depois, Leandro, porque eu aprendi a fazer edição ao vivo, dá para separar a live agora em vários pedaços. Que maravilha! Muito bom. O Adelmo Souza manda um superchat falando, discordo, deixem o green e yellow para depois. E a Miriam Moema Loss fala, parabéns, Leandro, pela luta, força aí, DCM. E aí muitos pingos, né, provavelmente enquanto eu estava falando, chegou um monte de superchat. A Enide Oliveira Santos fala, homem chorão. Cortou meu coração. Aí, botou R$5. É isso, Sara Góes? A Rosângela Barbosa de Oliveira fala assim, Leonel, os trabalhadores do IMESF de Porto Alegre têm apoio para incorporar o quadro de servidores municipais. O IMESF. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu não pulei nenhum superchat, o resto é pingo, Leandro. Tá bom, então. Então eu volto aqui com o Leonel. Leonel, eu queria que você respondesse o que você achasse, né, o que você acha que pode ou deve responder, e fizesse as suas reflexões finais, porque a gente, infelizmente, vai ter que correr para transmitir a CPI, tá bom? Não, eu só queria deixar um abraço para a companheira do IMESF aí, que, para quem não sabe, o IMESF são profissionais aí da área da saúde que foram demitidos durante a pandemia aqui em Porto Alegre, por um processo judicial absurdo, e que a gente está lutando para serem reintegrados
É muito, muito estranho, né? No momento de pandemia, a gente colocando na rua aqui, a prefeitura colocando na rua esses trabalhadores da saúde, mas a gente segue juntos e tentando fazer o retorno desses profissionais ao serviço público. Eu acho que em relação ali à bandeira, né, que o companheiro falou, né, eu respeito a opinião de cada um em relação à bandeira, né? Eu só penso que no campo da esquerda como um todo, a gente tem que começar a melhorar a nossa comunicação. O que a gente quer passar de fato? Qual é a mensagem que a gente quer passar? Porque a gente tem ideias fantásticas, ideias relevantes para vários assuntos, mas muitas vezes a forma como a gente comunica, isso só fica na nossa bolha. Isso só se resume a pessoas que vão se aplaudir entre si, vão concordar e vão achar legal, mas a gente não consegue expandir a bolha, não consegue sair da bolha. E é a hora da gente sair da bolha. Então eu queria agradecer mais uma vez ao convite, Leandro, a Sara, agradecer ao retorno ao DCM, e estamos aí no que for necessário, no que for preciso, estaremos à disposição e esperamos então que agora sábado, dia 3, o 3J, seja ainda maior e rumo à derrota do presidente genocida e fascista. Um grande abraço, até a vitória sempre, ninguém faz nada sozinho e valeu! Abração, Leonel. Um prazer e uma honra ter você conosco aqui no Café da Manhã, viu? Grande abraço. Quando você puder voltar, por favor, você já está convidado. Até Maravilha. mais. Obrigado. Beijo e abraço. Tchau, tchau. Beijos. Sara Góes, continuamos aqui. A gente pergunta básica. Já temos a nossa meta de 5 membros? Não, falta um. Falta um membro. Aliás, todo dia está acontecendo isso. É sacanagem, sabia? Isso já é sacanagem, Sara Góes. Todo dia é isso. Falta um membro. A gente tem que ficar aqui se humilhando para que alguém tire R$ 2,99 do bolso por mês para se tornar membro do DCM. Então, eu imploro para vocês, não me deixem, por favor. Eu estava ainda, inclusive, vi a minha mãezinha agora, nem vou. Meu Deus do céu, cara. Eu não sei como é que eu vou dar essa notícia para ela. Eu não sei. Estou com coragem de levantar e falar, mas infelizmente, hoje, aqui em Salvador, eu não consegui os 5 membros, né, fechar a nossa meta de 5 membros por R$ 2,99 por mês para a gente ter, né, aqui no Diário de Santo Domingo. Por isso que eu ainda estou com esperança aqui no coração que vocês não vão deixar eu passar esse vexame aqui com manhinha. Fala, Sara Góes. Chega para a tua mãe e fala assim, manhinha, a gente não bateu a meta hoje. Ela, aê! Aí, já posso encarar minha velha mãe nos olhos agora, pela manhã. O Leandro não tem limite, não, gente. Não tem limite. Opa, aí, ó. Ixi, mas chuva de membros. Golden, como é que chama? Golden Rain, como é que chama aquela loucura lá do Bolsonaro? Golden Rain, é isso? Shower. Golden o quê? Golden Shower. Golden Shower de membros. Muito obrigado aí, ó. Já ultrapassamos. Gente, eu queria só fazer uma consideração final antes de terminar, antes de chamar, já estamos atrasados. Assim, eu estou um pouco preocupado com esse discurso, essa questão do verde amarelismo. Eu sei que parece, o Kiko disse que é uma discussão bizantina, mas eu não acho. Sério para você, não acho mesmo. Eu desde sempre aprendi o poder do valor simbólico das coisas. Eu não acho que tem que ir verde amarelo nenhum. Nenhum. Claro que eu acho também que não deva reprimir ninguém que vá de verde amarelo. Mas eu não acho. Porque quando aparecer a foto do drone por cima, se ela for verde amarela, vão dizer que é o bolsonarismo. Vão usar isso como fake news. Vão dizer que, na verdade, é a direita que tá indo para a rua. Que a esquerda não tem força de ir para a rua. Que os vermelhos nunca passarão. Que a bandeira nunca vai ser vermelha. Eu acho que não. Não tem que. Gente, e outra coisa, verde e amarelo é uma merda. É uma combinação estética ruim, gente. Verde e amarelo é periquito. Não tem jeito. Você quer parecer um periquito? Você quer parecer um periquito? Quem quer parecer um periquito? Hoje eu vou sair de periquito. Não. Nossa, conheci uma mulher linda vestida de periquito. Ninguém pensa isso, gente. Agora, uma mulher de vermelho, quando você fala conheceu vestido de periquito. Ou então viu uma mulher lindíssima de vermelho. The Lady in Red. Você não conheceu uma mulher lindíssima igual uma periquita? Você não fala. Né? É uma coisa horrível. Tanto que periquita é apelido para outra coisa. Então, é o seguinte, não precisa ir de verde e amarelo.
O único verde e amarelo interessante para a gente é esse aqui, né, Sara? Quando é membro, fica verde, e quando manda R$10 é amarelo. Né? Aí sim, não tem problema nenhum. Mas é vermelho, gente. Vamos de vermelho, sério. Esquece essas coisas de verde e amarelo. Morreu, acabou. Camisa da CBF, tudo isso acabou. Entendeu? É fundo do poço. Mas todo mundo de vermelho nesse dia 3. Fala. É legal você ter falado isso aí, que eu acho que a dificuldade de algumas pessoas entenderem é que não é uma discussão liberal sobre o uso individual. Não, de jeito nenhum. O buraco é mais fácil. Leandro, a geração 68 protestou nesse sábado aqui em Fortaleza, e tinha uma pessoa lá, ex-presa política, com agarrada na bandeira do Brasil. Eu vou meter o dedo na cara dessa mulher para dizer que ela está errada? Não, claro que não, né? Claro que não. Não é essa. A discussão não é estar uma pessoa... O Saragossa, por falar nisso, você pode explicar que diabo é isso que toda hora entra agora nas lives? É robô. Mas isso eu vou te explicar. É robô e é sinal de sucesso, porque esses robôs, eles são jogados na plataforma em live que tá bombando. Então deixa. Eu vou até entrar para. O que é isso aí? O que é? É poker? Que diabo que é isso? Se eu não me engano, é uma parada para gerar crédito em quem usa joguinhos, essas coisas. Que agora parece que até TikTok dá dinheiro, né? Você baixa o TikTok. É verdade, você baixa um código e tal, então tá bom. É tipo isso. Leandro, a Valdenice Vieira mandou um superchat falando: vamos colaborar, galera. E aí manda emojis e coisinhas fofas. Eu acho massa quando o pessoal manda superchat para pedir superchat. Então, vamos ler rapidamente os super stickers, quem mandou, e contar os membros, por favor? Deixa eu... De novo, robô. Obrigada, robô. Vamos lá. A Lúcia Helena Teixeira Nogueira, Leandro Mariano, Ana Abreu, João Fernandes, Alex Lima, Yara Jamal, Márcia Alves, Marcelo Sena, Maristela Silveira, Cacau Chaves, Zilda Sattler, Cida Silva, Maria Deiliane, Noelisa Nazaré, Giovanni Azevedo, Samuel Costa, Paulo Júnior, Margarida Furtado, Ronald Fernandes, Alexandre Teles, Ana Luísa Couto, a Márcia Brambila, que estava falando, inclusive, aqui nos bastidores da atuação do Leonel Raj lá em Porto Alegre, Ana Luísa Couto, Gilmar José Rocha, Hugo S., Kátia Landim, Ana Rita Tomar, mandaram esses ingressos, essas contribuições que a gente agradece demais. Que maravilha. Ingressos simbólicos. Ingressos simbólicos, hein? É de brincadeira. Eu acho massa quando o pessoal assiste a live com atraso, né? O Antônio Almi tá falando que Merol é a velha manguaça. Não é, eu acho que Merol é comida mesmo, é porque eu não conheço. Não tenho ideia. Esse papo de comida não foi legal, gente. Eu só tomei café. E aí, eu também. Eu comi. Não tem jeito. Eu tô gordo mesmo, não tem jeito. Vocês estão falando, eu só tô pensando em comida. Eu não comi nada hoje. Não comi de raiva, acredito, porque eu não vou reclamar da Pané, não, que agora ela é da Marília. Eu dei a Pané para Marília ontem. Membros, Leandro. Vamos contar os membros, vamos lá. Sandra Regina Alexandre, Carlos Eduardo Wetzel não é o Witzel, tá? Paulo Vitor Gurtler, Cíntia Denise Bordini, Guilherme Cordezonze de Fonseca e Paulo Castilho. 6 membros, aí pronto. 6 membros. Estouramos a meta. Muito obrigado a todos, viu? O Fred Dreves está explicando aí. Provocou, tu é chato pra caralho. Muito esquisito isso, passando. Todo mundo quer comentar. O Fred Dreves entrou atrasado, dando pau aí no nosso robozinho aí, hein? Lembrando para o Fred Dreyfus que sexta-feira, Fred, é dia de Rui Costa Pimenta. Eu ainda tenho que avisar que ele saiu da quinta, agora ele foi para sexta, tá? A partir de 9h30. A partir de 9h30, exatamente. O pessoal chegou 8h30. Cala a boca! Vocês são idiotas, infantis. É muito bom. Saragossa, vamos chamar a CPI? A gente já está super enrolado. Então, gente, olha, um beijo no fígado de todos que se tornaram membros e membras, todos que mandaram superchats, os que compraram o nosso ingresso simbólico, né, de Super Stick, já vão entrando, isso é uma coisa que está funcionando bem, continuem fazendo isso, que é muito importante, né? A Neide Albuquerque ainda deu tempo de uns beijos. Que é essa? Você mandou para o grupo, para o grupo errado, Neide. Mãe, você tá...
Você mandou para o grupo errado. Ah, super chique, Dayal, super chique, tá bom. Eu sei que a mulherada fica meio doidinha quando vem o Leonel Hadi, não é isso? É o policial antifascista e gato, né? Tá certo. Vou chamar mais gatos aqui. Tem que chamar mais gatos aqui porque ajuda na audiência, né? Só de robozinho não adianta, não. Então,